Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode criar uma página como essa aqui, que é uma página de vendas para infoproduto. A gente vai utilizar ferramentas gratuitas para criar essa página e também vamos utilizar a inteligência artificial para facilitar ainda mais a construção dessa página. Eu vou te mostrar todo o passo a passo, desde o início das configurações até o final, onde a gente vai publicar essa página de vendas aqui na internet. Olá, meu nome é Caroline Christ, eu sou web designer e nesse canal eu te mostro como você pode criar um site de forma simples e sem estresse. E nesse vídeo eu vou te mostrar como a gente vai criar um site como esse aqui, uma página de vendas completa. Aqui nós temos as seções essenciais que toda página de vendas precisa. E essa é uma página simples. Eu preparei essa página aqui para ser simples mesmo, para que qualquer pessoa consiga criar uma página como essa. Ela tem um visual bonito, um visual profissional, e te garanto que mesmo que você esteja começando agora, se você seguir esse passo a passo aqui, você vai conseguir criar uma página como essa e vai conseguir publicar ela aqui na internet. A gente está utilizando o tema aqui de curso de inglês, mas você pode adaptar essa página do jeito que você quiser, com o tema que você quiser e de acordo com o seu produto, de acordo com a sua marca, tá? Vou te mostrar todo o passo a passo de como montar essa estrutura e você vai adaptando ela de acordo com os seus interesses e os seus objetivos. E olha só, se você gostar de alguma parte aqui desse vídeo, deixa um like para apoiar o nosso trabalho e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse aqui. Isso ajuda demais a gente a continuar produzindo conteúdos como esse. Então vamos lá, e sem mais enrolação, vamos começar com as configurações. E a primeira coisa que você precisa entender é que para criar um site a gente precisa de dois elementos, um domínio e uma hospedagem. E calma que isso não é nada complicado, é super tranquilo de você ter acesso a esses elementos, mas só para você entender, o domínio ele é o nome do site, é um endereço. É um endereço que as pessoas vão digitar aqui na internet para acessar o seu site e para acessar as suas páginas. Então, por exemplo, na prática aqui, se a gente vier aqui e digitar amazon.com, a gente consegue chegar na loja da Amazon, certo? Se a gente digitar aqui google.com, a gente consegue chegar no site da Google. Se a gente digitar facebook.com, instagram.com, a gente vai acessar esses sites. Isso aqui em cima é o nome do site, é o endereço e é o domínio daquele site. Então esse nome aqui em cima serve para a gente chegar até as páginas. A gente chama isso de domínio. E quando a gente fala sobre hospedagem, a gente está falando sobre o servidor que vai colocar aquele site na internet. E olha só, na prática o que vai acontecer é que você vai criar o seu site, você vai fazer as configurações e você vai colocar na hospedagem. Essa hospedagem é responsável por colocar o seu site na internet, para que outras pessoas consigam acessar. Se você não tiver uma hospedagem, aquele site não funciona e as pessoas não conseguem acessar aqui na internet. Então, basicamente assim que funciona. E para ficar ainda mais fácil de entender, entenda como se você estivesse construindo uma casa. Para você construir uma casa, você precisa buscar um terreno primeiro para colocar ela. Então você vai lá fazer toda a busca, vai escolher o melhor terreno para colocar a sua casa e depois você vai precisar do endereço para que as pessoas cheguem até essa casa. Então é basicamente assim que funciona. A hospedagem funciona como se fosse o terreno dessa casa e o domínio funciona como se fosse o endereço. E outro ponto importante é que quando a gente está construindo a nossa casa, a gente precisa se preocupar com a qualidade daquele terreno. Se o terreno for ruim, vai prejudicar a estrutura da casa. E funciona exatamente da mesma forma com a criação de um site. A gente tem que se preocupar com a qualidade daquela hospedagem, porque se a hospedagem for ruim, vai deixar o seu site lento, o seu site pode sair do ar, as pessoas não vão conseguir acessar o site e ainda pode trazer riscos de segurança para o seu site e vários outros tipos de problema. Então, se você quer evitar esse tipo de dor de cabeça, recomendo tomar cuidado na escolha da hospedagem, tá? Porque isso realmente impacta o site como um todo. E para você evitar esses problemas, recomendo que você utilize os serviços da Hosting. A Hosting é uma das melhores empresas quando o assunto é hospedagem e domínio, tem um alto custo-benefício. E eu utilizo a Hosting em praticamente todos os meus projetos, nos projetos dos meus clientes, e é uma hospedagem ótima, tá? Com ótimo suporte, velocidade e também muita segurança. Recomendo que você utilize, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu peço que você utilize esse link, que assim você também apoia o nosso trabalho aqui no canal. Então é só clicar aqui na descrição, só você acessar o link e você vai acessar esse site aqui oficial da Hosting, tá? Aí você vai vir aqui em cima em hospedagem, clica aqui em hospedagem de site e aqui embaixo você vai ter acesso aos planos de hospedagem. Temos vários aqui, você pode dar uma olhada aqui nos recursos, mas o plano que eu mais recomendo é o plano Business, que aqui nós temos os recursos essenciais para a gente criar o nosso site sem problema nenhum, com muito armazenamento, velocidade, e aqui você também tem acesso a um domínio gratuito, então você também não vai precisar ter esse custo a mais com o domínio, tá? Você vai ter o domínio gratuito por 1 ano, o que é ótimo para a gente criar o nosso primeiro site. Então,
recomendo que você utilize aqui o plano Business, e se você tiver com um orçamento contado, você pode optar pelo plano Premium, que aqui nós temos recursos um pouquinho abaixo do plano Business, mas funciona muito bem também. Então você pode optar por um desses planos aqui, e vamos seguir com o plano Business. Vamos clicar aqui em adicionar o carrinho, e aí você vai chegar na página de finalização do pedido. Aqui você pode escolher o período de assinatura, geralmente eu coloco 1 ano aqui, e aqui embaixo você vai criar a sua conta. Você vai colocar aqui um domínio seu que você tem acesso, e se você já tinha uma conta antes aqui na Hostinger, recomendo que você coloque um endereço novo, tá? Para não ter nenhum tipo de problema aqui nas configurações da hospedagem. Então coloca um novo e-mail aqui. Eu vou preencher com os meus dados, vou fazer um pequeno corte aqui no vídeo. Pronto, coloquei aqui um endereço de e-mail, uma senha, e agora a gente pode seguir para a parte do pagamento. Aqui você vai escolher a melhor forma de pagamento para você. Eu vou selecionar aqui o Pix, e aqui nós temos o relatório do valor total. Aqui nós temos os descontos de primeira compra, e aí a gente vai preencher aqui com os nossos dados. Aqui você não precisa se preocupar, tá? Porque esses dados são armazenados de forma segura, então pode ficar tranquilo. Só colocar aqui os seus dados e depois você clica para enviar pagamento. Eu vou preencher aqui rapidinho, depois vou clicar aqui para a gente continuar. Pronto, preenchi aqui com os meus dados, e aqui embaixo a gente precisa marcar para finalizar, e a gente clica aqui para enviar pagamento. E aí você vai chegar nessa página aqui, e aqui você vai colocar o seu CPF, o seu CNPJ. Esses dados são armazenados de forma segura e eles só pedem essas informações para registrar a hospedagem no seu nome, então não precisa se preocupar. Eu vou colocar aqui os meus dados e depois vou clicar aqui para finalizar o pagamento. Pronto, fiz o pagamento Pix aqui, já fiz o pagamento e já recebi aqui no meu e-mail as atualizações do pagamento. Aí você vai verificar no seu e-mail que vai aparecer essas duas mensagens aqui da Hostinger, ó. Vai clicar aqui para verificar a sua conta, o e-mail da sua conta. É só clicar e aí você coloca os seus dados, né, da sua conta, aqui e-mail, senha. Clica aqui para fazer o login e aí você vai chegar no painel. Aqui você também pode conferir o status do pagamento e aqui você vai receber mais alguns e-mails da Hostinger para você fazer o login na sua conta. E aí aqui a gente já começa as configurações, tá? Mas se você quiser fazer depois, ou você se perdeu aqui nesse processo, você pode voltar lá no site da Hostinger normalmente, tá? Aqui, hostinger.com.br, clica aqui para entrar, e aí você vai fazer o login na sua conta e vai chegar nesse painel aqui, ó. Deixa eu já te mostrar aqui na prática, para não ter nenhuma dúvida. Vou colocar aqui. Aí você vai acessar esse painel, esse aqui é o painel de configurações da Hostinger, tá? Vão ter aqui algumas informações a mais, você pode fechar aqui. E essa tela aqui, ó, de configurações, é justamente essa opção aqui de configurar. Se a gente clicar aqui para configurar, você vai chegar nessa tela, tá? É a mesma tela. Então vamos seguir daqui e vamos começar as configurações. Só clicar aqui para começar agora. Aqui vai aparecer um pequeno questionário, e esse questionário aqui não faz muita diferença no site, tá? Você pode responder aqui a sua situação atual. Vou colocar aqui para mim mesma, vou colocar aqui que eu estou criando, aqui eu vou colocar o tipo de site como business, e aqui eu vou falar que eu não preciso de ajuda, tá? Vão aparecer essas opções aqui, você pode clicar aqui para pular sem problema nenhum, e vai aparecer essa tela onde você vai registrar o seu domínio. Se você contratou o plano Premium ou o plano Business, ou o plano Cloud, né? Você vai ter acesso a essa opção aqui de domínio gratuito, tá? Ou você pode comprar o domínio direto por aqui, ou usar um domínio existente. Nesse caso, eu vou utilizar o domínio gratuito porque a gente contratou o plano Business. Então é só clicar aqui para selecionar. E aqui eu vou colocar um domínio que eu já tinha verificado que ele estava disponível, que é esse domínio aqui. Vou colar aqui. E aqui você precisa escolher um nome, tá? E esse nome precisa ser único. Não tem como duas pessoas terem o mesmo domínio. Então você precisa verificar para ver se aquele nome está disponível. Aí você vai escrever o nome aqui, e aqui você vai escolher a extensão desse domínio, que pode ser .com, pode ser .com.br, pode ser .info, .net. Você vai escolher aqui o que se encaixar melhor para o seu tipo de site. E aqui vai uma dica, tá? Toma cuidado com domínios como .xyz e outros domínios aqui que são um pouco estranhos, porque isso pode até mesmo tirar um pouco a credibilidade do seu site. A minha dica é que você sempre dê preferência a domínios.com.br e .com, porque aqui no Brasil esses domínios são mais comuns, né? E o pessoal já está mais acostumado com esse tipo de extensão. Se você estiver criando um site para um outro país ou algo do tipo, aí você pode verificar a extensão desse país, porque cada país tem uma extensão específica.
Aqui no Brasil é mais comum a .com.br e a .com, que é mais internacional. Então fica essa dica, e aí você tem que buscar um domínio que esteja disponível, como eu comentei. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, curso de inglês, provavelmente já vai ter uma pessoa que registrou esse domínio. Ó. Vai aparecer aqui a mensagem. Esse domínio já está em uso, tente um outro domínio. E aí você pode buscar por outra extensão, como por exemplo aqui .live, para ver se está disponível. Aqui também já está em uso. Ou você pode modificar a palavra, né? A palavra-chave aqui. Pode colocar aula, pode colocar S, pode colocar uma variação para você tentar registrar aquele nome. Ou você busca uma outra versão. Por sorte, esse domínio aqui já estava disponível e eu vou conseguir registrar ele. Mas se você tiver com um pouco de dificuldade para conseguir registrar esse nome, eu recomendo que você venha aqui no site da Hosting. Você pode acessar aqui o site da Hosting e vir aqui na aba de domínios, que aqui nós temos essa tela onde você pode verificar se os domínios estão disponíveis. Então você pode ver aqui, ó, pode colocar curso de inglês, por exemplo, clicar aqui para procurar. Ele vai mostrar que esse domínio já está em uso, mas você pode ver outras variações aqui. A própria Hosting já mostra para você aqui, ó, possíveis variações que você pode registrar. Esses domínios aqui estão disponíveis e você pode verificar o valor aqui na lateral e ver o que mais funciona aí para o seu site. E aí você pode ir testando outras variações e vendo o que está disponível para você registrar aqui nessa tela, tá? Bom, vamos seguir aqui com esse domínio mesmo. Vou clicar aqui para continuar. E aqui vai aparecer a tela para você completar o registro de domínio. Você pode colocar aqui no nome de uma pessoa ou no nome de uma empresa. Vou colocar aqui o nome de uma pessoa, que eu vou registrar esse domínio no meu nome mesmo. E aqui você vai preencher com os seus dados. Essa parte aqui é muito importante, porque assim você mostra que você é dono daquele domínio que você está registrando, tá? Então coloca os dados certinhos aqui, não precisa se preocupar que esses dados também são armazenados de forma segura, então pode ficar tranquilo. Vou preencher aqui com as minhas informações e a gente vai clicar aqui para finalizar o registro. Pronto, já coloquei aqui as minhas informações e vamos clicar aqui para finalizar o registro. Pronto, vai aparecer essa tela aqui para você finalizar as configurações. Vamos clicar aqui para concluir. Aqui você aguarda alguns instantes, tá? Para ele completar o carregamento aqui dos arquivos. E pronto, vai aparecer essa tela aqui, já está tudo certo. E agora a gente pode vir aqui em gerenciar o site. Aí agora sim você vai ter acesso a esse painel, onde a gente vai fazer as configurações para começar a criação do site. Pode ser que apareça para você o status do domínio aqui em cima, tá? Isso aqui é normal, é porque ele leva um tempinho para ele conseguir configurar o domínio no seu nome, fazer todo aquele registro. E aí geralmente isso aqui some depois de alguns minutos, tá? Enquanto isso, você pode dar uma olhada aqui no painel, explorar aqui as configurações. Vai aparecer essa mensagem aqui também, que não está conectado. Não precisa se assustar, porque é o processo mesmo de configuração do domínio, como eu comentei. Se a gente clicar aqui para recarregar, a gente pode até conferir se ele já completou esse registro. Ainda não, então eu vou esperar um tempinho aqui, vou esperar alguns minutos e depois eu vou retornar para a gente continuar com as configurações. E eu esperei mais alguns minutos aqui e já sumiu aquela mensagem. Eu cliquei aqui para recarregar. E aí ele já atualizou todas as configurações, agora não temos mais aquela mensagem e já temos aqui a afirmação que tudo está funcionando normalmente. Agora a gente pode seguir para as configurações e agora a gente vai fazer a instalação do WordPress. Essa instalação é totalmente gratuita, o WordPress é uma ferramenta gratuita e fica disponível aqui na Hosting para você instalar sem nenhum custo adicional, tá? Então a gente vai vir aqui em Site, na lateral, e aqui você vai vir em WordPress. Aí aqui você vai clicar para instalar o WordPress. Pronto, vai aparecer essa tela e aqui você vai criar o seu usuário para você acessar a ferramenta WordPress. Você vai colocar aqui algumas informações, que você pode colocar o título do seu site, pode colocar qualquer nome. Essas informações aqui você consegue atualizar depois, então não precisa se preocupar. Principalmente essa parte aqui do título do site, isso aqui não impacta tanto nas configurações do próprio site. Aqui embaixo você tem o e-mail, o nome e a senha, e é muito importante que você preencha esses dados aqui com informações seguras, tá? Uma senha forte, um usuário forte, para evitar riscos de invasão no seu site. Então evite colocar aqui senha 123, ou usuário admin, ou seu nome, alguma coisa do tipo. Tente colocar informações aqui que seja difícil das pessoas conseguirem adivinhar, porque senão isso pode colocar o seu site em risco, tá? Isso aqui é muito sério e traz muita dor de cabeça. Então eu vou preencher aqui com os meus dados e a gente vai seguir aqui para a próxima etapa. Pronto, já preenchi aqui com os meus dados.
Aqui embaixo a gente tem algumas configurações avançadas. Se você não souber o que é isso, se você não souber configurar isso aqui, não precisa se preocupar. Pode fechar essa aba aqui e só preencher aqui com os dados e clicar aqui em próximo. Aqui você vai colocar a última versão recomendada e aqui você vai escolher o idioma de sua preferência. Esse idioma aqui é o idioma do painel, tá? Não é o idioma do site em si. Então você pode colocar qualquer idioma aqui de sua preferência, que isso aqui não impacta no site em si, tá? Aqui embaixo você pode colocar o recomendado e aqui não precisa fazer mais nenhuma configuração. Clica aqui para instalar e a gente vai esperar alguns instantes para ele fazer todas as configurações. E aí beleza, depois dele completar aquelas configurações, você vai chegar nessa tela aqui, onde temos mais algumas configurações, e você não precisa se preocupar com essa parte aqui, tá? Porque essas configurações são um pouco mais técnicas, então você não precisa se preocupar com isso. O que você tem que se preocupar é com esse botão aqui, que é a opção de painel de administrador. Clicando aqui, você vai chegar no painel do WordPress, onde realmente vamos criar as páginas do seu site e realmente colocar a mão na massa para criar o seu site, tá? E aqui vai uma dica importante, tá? Sempre que você quiser acessar o painel do WordPress, você pode fazer isso vindo aqui na hosting e clicando aqui no painel de administrador, ou você pode acessar qualquer aba do seu navegador, vir aqui no Google, por exemplo, colocar aqui o nome do seu domínio, /wp-admin. Dando um Enter, você vai chegar no painel do WordPress, que é o mesmo painel, tá? Ele só tá com aba aqui diferente. Então você vai chegar nesse painel aqui, onde a gente vai fazer as configurações dentro do WordPress. E agora a gente vai fazer algumas configurações bem rápidas aqui no WordPress para começar a criação do site. Mas antes da gente seguir, fica um aviso importante, tá? Depois de você finalizar essas configurações, verifica o seu e-mail novamente, dá uma olhada lá na sua caixa de entrada, que você vai receber essa mensagem aqui da Hostinger para você finalizar o registro do seu domínio. Isso aqui é importante para você não perder o domínio, tá? Então você acessa aqui a última mensagem da Hostinger e você clica aqui no link para você finalizar a verificação do seu domínio e deixar tudo certo. Aí agora você pode voltar no WordPress e a gente vai seguir com as configurações. E agora a gente vai seguir com as configurações do WordPress e essas configurações são super rápidas. Você vai vir aqui em configurações, geral, e aqui você vai colocar o título do seu site, que pode ser o nome da sua marca, nome do seu produto, enfim, nome do seu infoproduto, o que for melhor para você, coloca aqui o título do site e uma breve descrição. Essa descrição você vai colocar em poucas palavras mesmo sobre do que se trata esse site. Isso aqui é interessante porque essas informações podem aparecer quando você envia o link do site para alguma pessoa, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Google, pelo LinkedIn. Então essas informações podem aparecer ali no link e é interessante que você preencha elas para deixar tudo certo, tá? Coloque aqui as informações de acordo com a sua marca, de acordo com o seu produto. E aí depois de finalizar essa edição aqui, vai clicar aqui para salvar alterações e você vai seguir aqui para a aba de links permanentes. Aqui você vai colocar o nome do post, dessa forma, e aqui você vai clicar para salvar. E pronto. Daqui da parte de configurações é isso que você precisa fazer. Agora a gente pode vir aqui para a aba de plugins. Aqui vão ter dois plugins, que se você instalou pela Hostinger vão aparecer esses dois plugins, mas você pode desativar eles porque a gente não vai utilizar aqui nesse tutorial, tá? Você pode inclusive excluir esses plugins aqui para não ficar enchendo o armazenamento do seu site. Então vamos clicar aqui para excluir, porque no momento a gente não vai utilizar eles, e a gente vai clicar aqui para adicionar novos plugins. Vamos pesquisar aqui pelo nome Elementor, vai digitar dessa forma, e vai clicar aqui para instalar agora. Aí é só você clicar aqui para ativar, provavelmente vai aparecer essa tela aqui para você. Você pode seguir aqui com esse passo a passo, tá? Pode criar aqui a sua conta, mas você pode pular tranquilamente que essas informações não vão impactar tanto no seu site. Você pode inclusive fechar aqui, ó, que você pode preencher esses dados depois, não precisa fazer isso agora. Voltando aqui na aba de plugins, você vai conseguir encontrar o plugin da Elementor. Aí recomendo que você venha aqui em configurações, recursos, e aqui você vai verificar para ver se essa opção aqui está ativada, tá? Se tiver verdinho assim, significa que está ativo, mas você também pode confirmar clicando aqui para ativar e clicando aqui para salvar alterações. Pronto, depois disso, a gente pode seguir aqui para a aba de páginas e aqui a gente vai começar a criar a nossa página. Vão aparecer essas duas páginas aqui que vêm como padrão, você pode excluir elas se você quiser, mas vou deixar aqui por enquanto e a gente vai clicar aqui para adicionar a nova página. Você vai chegar nessa tela, você pode clicar aqui para fechar, que a gente pode fechar também. E aqui você vai colocar o nome da sua página
que pode ser o nome do seu domínio, o nome do seu produto, o nome da sua marca, o nome que se encaixar com a página que você quer criar, tá? E aqui você vai colocar um nome que faça sentido com aquilo que você está vendendo na página. Isso aqui é importante porque esse nome aparece aqui em cima, tá? Para as pessoas quando elas acessarem a sua página. Então coloca um nome que faça sentido para não ficar estranho. E aqui na lateral você vai encontrar mais algumas informações, e só a título de informação, aqui na parte de URL você pode clicar aqui e você pode modificar o link dessa página. Então você pode colocar aqui o nome do produto, enfim, pode colocar um nome de sua preferência e o link vai ficar dessa forma aqui, ó. Aí sempre que você quiser, você pode modificar esse link aqui e atualizar sempre que você quiser, tá? Depois de fazer isso, clica aqui para publicar, desse jeito mesmo, e aí você vai clicar aqui para editar com o Elementor. Vai aparecer essa tela aqui para você, com as novas atualizações do Elementor, pode clicar aqui para fechar. E esse aqui é o painel de configurações do Elementor, é aqui que a gente vai criar o visual das nossas páginas, tá? E aí só para te dar uma visão geral sobre esse painel, aqui na lateral você vai ter os elementos que você pode adicionar na sua página, temos aqui vários elementos, então sempre que você quiser adicionar alguma coisa na página, você vai clicar aqui e vai arrastar para cá e vai adicionar no seu site, tá? E aqui na lateral a gente vai fazer as edições. Temos aqui edição de conteúdo, estilo, avançado. Sempre que você quiser editar algum elemento, você vai clicar em cima do elemento e aqui na lateral você vai fazer as configurações. E aí para você voltar para aquele menu de itens que eu te mostrei ali, você vai clicar aqui em cima nessas bolinhas. E aí você vai voltar aqui e aí você pode ir adicionando normalmente e clicando aqui em cima dos elementos para editar aqui na lateral, tá? Além disso, é legal você entender que aqui na lateral você tem um navegador. Esse navegador ele facilita a visualização da nossa página. Então aqui você consegue visualizar todos os itens que você tem na sua página. Por exemplo, aqui nós temos um container, que é esse bloco aqui, temos o título e o texto que eu acabei de adicionar, tá? Então o navegador ele ajuda a gente a visualizar o que está acontecendo na página. Você pode fechar ele sempre que você quiser e você também pode abrir clicando aqui na lateral. Aí você consegue abrir ele novamente, tá? Bom, vou excluir aqui, que a gente vai fazer uma outra configuração muito importante. Tá vendo que tá aparecendo várias informações aqui na sua página? E se você clicar em cima, ó, você não consegue editar essas informações. Você pode clicar aqui à vontade que você não vai conseguir editar. Como que a gente retira essas informações? Você precisa vir aqui na lateral em configurações e aqui você vai buscar por essa opção de layout de página. Vai vir aqui e vai colocar Elementor Canvas. Ao fazer isso, a página vai recarregar e a página vai ficar em branco. Aí agora a gente consegue criar a sua página do zero com os elementos que você quiser e editar aqui da forma que você quiser, tá? Clica aqui para atualizar, para salvar essa configuração e agora a gente vai começar a criação da página. Então agora a gente vai começar a criar a sua página e é interessante que você entenda que todo site, toda página é criado com seções, tá? Então, por exemplo, aqui nessa página nós temos uma seção, temos outra seção aqui, essa outra seção e assim por diante. Então todo o site é dividido por seções, que são blocos de conteúdo, são agrupamentos de elementos que formam a seção. E aqui no Elementor funciona exatamente dessa forma. Aqui nesse caso, as seções são criadas com os containers e dentro desses containers a gente coloca os elementos. Então basicamente assim que funciona. E aí na prática a gente vai fazer o seguinte, a gente vai clicar aqui nesse maisinho para criar uma nova estrutura, que é uma nova seção, que pode ser chamada de container também. Então a gente pode clicar aqui na setinha para baixo, já eu vou explicar a diferença da setinha para baixo e da setinha para o lado, tá? Temos aqui um container e aqui a gente consegue adicionar os elementos dentro desse container. Clicando aqui e arrastando, você vai ver que vai ficar rosa, aí você vai soltar o elemento e vai organizar a seção dessa forma, como se fosse um quebra-cabeça mesmo. Então você vai colocando desse jeito. E aí o que acontece? Se a gente olhar aqui no navegador, a gente consegue visualizar a seguinte estrutura. Nós temos aqui um container, um título, um texto e um botão. Então sempre que você quiser adicionar um container para você criar uma nova seção, você vai vir aqui ó, nesse maisinho e vai criar uma nova estrutura. Aí você pode selecionar aqui a setinha para baixo ou a setinha para o lado, tá? Já vou mostrar a diferença disso aqui. E aí já temos aqui a nossa primeira seção. E aí a gente precisa ajustar o tamanho dessa seção para a gente ter mais espaço para trabalhar aqui com a imagem e com as outras informações. Então vamos clicar aqui no container e aqui na lateral você vai ter as opções de edição daquele elemento, do container aqui no caso. E aqui você consegue ajustar a largura, altura e outras informações. Aqui na parte da largura você pode deixar dessa forma e aqui na altura você pode colocar um tamanho de
600, um tamanho mais ou menos assim. Aqui na parte de justificar conteúdo, você vai colocar centralizar, e aqui você vai colocar alinhar itens no início, para que os itens fiquem dessa forma aqui, tá? E o que acontece com essa opção aqui de setas, né, que são as direções do container? Aqui você define a ordem que você quer que aqueles elementos eles tenham aqui na seção. Na prática, o que acontece? Aqui com a setinha para baixo, você está falando para o sistema que você quer que os elementos fiquem um embaixo do outro. Quando você clica aqui na horizontal, você fala para o sistema que você quer os elementos um ao lado do outro, tá? É basicamente essa diferença. E aqui no reverso é o contrário. Então, por exemplo, aqui ó, um embaixo do outro, e quando a gente coloca a setinha para cima, ele inverte essas posições. Aqui na horizontal também, ele está posicionado um ao lado do outro. Quando você clica aqui para outra setinha, ele inverte essa posição. Basicamente assim que funciona, tá? Eu vou deixar aqui a setinha para baixo e aqui a posição no início e centralizado, porque aí a gente consegue criar uma seção como essa, com os elementos aqui na lateral, tá? Então a gente vai utilizar essa organização e vamos adicionar mais um elemento, que é esse subtítulo que aparece aqui em cima. Esse subtítulo é opcional, tá? Se você quiser utilizar, mas basicamente você vai criar utilizando o texto. Arrastando aqui para cima, e aí eu já posso colocar aqui, ó, curso de inglês. Vou deixar dessa forma aqui, e aí nós já temos aqui a nossa primeira seção, e é essa linha de raciocínio que a gente vai seguir para todas as outras seções, tá? Essa aqui é a base, tem outras configurações importantes que a gente precisa fazer aqui, mas antes de continuar, eu recomendo que você prepare os textos dessa página antes de seguir com a edição, que dessa forma vai ficar mais fácil para você organizar o conteúdo aqui dentro da sua página. E aí você pode escrever esses textos, né, separar num bloco de notas para depois passar para o site, ou você pode utilizar ferramentas de inteligência artificial para te ajudar a criar esses textos. No caso, eu utilizei o ChatGPT para criar os textos daquela página, e você pode utilizar essa ferramenta também, vou deixar o link aqui na descrição. E o ChatGPT é uma das melhores ferramentas hoje em dia para a criação de textos e para a criação de imagens também. Aqui nós temos o plano gratuito que você pode utilizar, então é só você vir aqui no site, clicar aqui em Sign Up, e aí você cria a sua conta. Aí você pode utilizar gratuitamente, coloca aqui o seu e-mail, a sua senha, e aí você vai acessar a ferramenta. Eu já estou com ela aberta aqui, então eu vou trazer aqui. E aqui eu vou te mostrar como que eu criei esses textos aqui dessa página utilizando o ChatGPT. E se você não conhece, essa ferramenta funciona da seguinte forma. Você envia um comando para ela e ela vai te responder de acordo com esse comando. Você pode pedir para ela criar títulos para você, criar descrições, criar uma cópia inteira de uma página. Você pode enviar um comando e ela vai te entregar isso. Por exemplo, tem várias formas de você escrever esse comando, tá? O que eu costumo fazer é o seguinte, a forma mais simples possível, que é o seguinte. Eu estou criando um site sobre curso de inglês, por exemplo. Aqui você pode fornecer mais detalhes também, mas por enquanto eu vou deixar só isso e vou pedir para ele escrever um título e uma descrição para a primeira seção desse site. Vou dar um Enter, ele vai gerar o comando para mim, e ele gerou a resposta aqui para mim baseado naquilo que eu pedi. Como eu não dei muitos detalhes para ele, ele gerou uma descrição genérica aqui, que a gente pode utilizar, a gente pode pegar parte desse texto aqui e ir adaptando. Você também pode pedir para ele resumir essa descrição, por exemplo, resuma a descrição em 3 linhas. Caso você não queira utilizar essa descrição longa, né, você pode pedir para ele resumir, reescrever esse título, ou até mesmo liste ideias de títulos para esse site. E ele vai gerar as ideias para você. E aí você vai analisando, vai vendo o que faz sentido para a sua marca, o que faz sentido para o seu produto, e você vai ajustando e refinando. Aí você pode sempre pedir para ele reescrever, listar novas ideias, enviar mais informações para ele, para que os textos fiquem cada vez mais objetivos para você, tá? E agora eu vou te mostrar como que eu criei esses textos aqui dessa página, tá? Basicamente eu fiz o seguinte, vou pegar aqui a conversa, e eu usei mais ou menos o mesmo comando que eu te mostrei ali. Coloquei aqui, ó, vamos criar uma página de vendas para um curso de inglês. E aí coloquei um pouquinho mais de informação. Falei aqui que o curso é focado em ajudar o aluno a falar inglês com fluência sem sair de casa. E você pode detalhar mais, pode colocar os diferenciais do curso, a promessa única do curso, o nome do curso,
os maiores problemas que os alunos enfrentam, que o seu público-alvo enfrenta, os maiores objetivos dessas pessoas e assim por diante. Você vai detalhando mais. Quanto mais informação você oferecer aqui para a ferramenta, melhor vai ser a resposta dela, tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei que o curso é focado em falar inglês com fluência sem sair de casa. Eu poderia falar aqui também que os maiores problemas que esse público enfrenta é de não conseguir organizar os estudos, ou já passaram 5 anos num curso e não aprenderam nada, eles acham que inglês é muito difícil, ou eles acham que para aprender inglês tem que viajar para outro país. Então você pode colocar tanto os problemas que essas pessoas enfrentam, como as principais objeções dessas pessoas, as principais dúvidas, e detalhar muito mais isso aqui. Vai fornecer aqui os detalhes do seu infoproduto, da sua marca, do seu curso, e vai colocar aqui na ferramenta. E aí eu coloquei uma informação adicional aqui também, que eu recomendo que você faça, que é detalhar as seções da sua página. Então aqui, ó, eu pedi para ele escrever os textos para as seguintes seções. Eu já sabia qual era a estrutura que eu ia trabalhar na página. Eu já sabia que eu queria criar uma seção inicial, uma seção de vídeo, uma seção de problema, uma seção de módulos e assim por diante. E aí eu já separei isso aqui para ele. Eu pedi para ele me entregar exatamente aquilo ali. Recomendo que você faça isso. Já vai pensando nas informações que você quer passar ali na sua página. Se você está começando e tem um pouco de dificuldade de visualizar essa estrutura, você pode seguir essa estrutura aqui, tá? Porque essa estrutura é essencial para qualquer tipo de página de vendas. Aqui nós temos introdução, seção com vídeo, seção problema, seção de módulos, depoimentos, oferta, perguntas frequentes e dúvidas. E aí tem outras seções adicionais que você pode encaixar, mas basicamente a estrutura principal é essa aqui. Eu vou deixar esse material aqui na descrição também para você utilizar como uma base, e aí se você está começando e tem um pouco de dificuldade de visualizar essa estrutura, você pode utilizar essa estrutura aqui. Eu recomendo que você fale isso aqui para a ferramenta e peça para ele te entregar exatamente aquilo ali. Aqui, por exemplo, na seção inicial, aqui eu falei para ele, ó, vai ter um título e uma descrição. E eu quero que nesse título você fale o que é o curso, o foco e para quem é o curso. Aqui na descrição eu quero que você detalhe um pouco mais sobre a proposta única desse curso. Na seção de vídeo, o título deve ser um convite falando que a pessoa deve assistir o vídeo para saber mais sobre o curso. Então eu fui detalhando. Dessa forma, a gente direciona a resposta da ferramenta e assim fica muito mais objetivo. Olha só como é que ele me entregou essa resposta. De uma forma muito mais organizada. Então aqui nós temos a seção 1 de introdução, a seção 2 com vídeo. E ele foi me entregando aqui, ó, título, descrição, a lista de problemas que eu pedi. Então ele foi detalhando e foi seguindo aquele comando que eu coloquei ali. Veja que essa resposta aqui é muito mais objetiva do que essa aqui que a gente fez aqui no início, ó. Eu só pedi para ele escrever um título e uma descrição. Aí ele escreveu aqui uma resposta muito genérica. Isso aqui não é tão legal. É muito mais interessante você detalhar o que você quer, porque assim você vai ter uma resposta muito mais direcionada e muito mais objetiva, tá? Recomendo que você faça isso e forneça aqui o máximo de detalhes sobre o seu curso, sobre o seu posicionamento, sobre o seu público, que a resposta vai ser ainda melhor, tá? Como essa página aqui é fictícia, então eu não me atentei muito a fornecer muitos detalhes, porque não tem problema a copy ficar genérica. Mas se você está criando o site para você, para vender o seu produto, ou para algum cliente, você deve detalhar muito mais e ir refinando essas respostas aqui até chegar num ponto que faz sentido para o produto. E é claro, você também pode debater com a ferramenta também. Por exemplo, aqui eu tinha feito um outro teste e aí eu não estava gostando de uma seção que ele criou aqui em cima, que foi a seção problema. Eu não gostei muito dessa resposta aqui, aí eu pedi para ele reescrever. Falei aqui, ó, reescreva a terceira seção sobre os problemas. E ele reescreveu a seção, trazendo aqui outro título, outra descrição e outra lista de problemas. E aqui, por exemplo, ó, ele também criou uma seção, uma descrição muito longa. Isso aqui fica muito estranho na nossa página, ficaria com um bloco muito grande de texto aqui. Então você pode chegar aqui, ó, e pedir, ó, resuma essa descrição em 3 linhas, como eu fiz ali no início. E aí ele vai resumir essa descrição aqui de uma forma muito mais objetiva. E aí você vai ajustando. Você pode pedir para ele reescrever esse texto de outra forma, com outras palavras, de uma forma mais informal, de uma forma mais formal, de uma forma mais cômica. Então você pode ir ajustando de acordo com o seu posicionamento e de acordo com o seu produto. E foi basicamente assim que eu fiz. Eu vou deixar esse material aqui na descrição para você utilizar como uma base,
que com certeza isso aqui vai facilitar muito na hora que você for criar o seu site, tá? E agora eu recomendo que você já comece a pensar nas imagens que você vai colocar no seu site. Agora que você já tem a estrutura, agora você pode começar a pensar nas imagens que você vai colocar aqui. Por exemplo, aqui na seção de problema, nós já temos um texto. Então a gente já consegue pensar que, poxa, eu preciso de uma imagem que represente isso aqui. Aí você já pode começar a pesquisar na internet, pode dar uma olhada aqui no Freepik. Freepik é um banco de imagens gratuito. Aí a gente pode colocar aqui English Classes. Você pode começar a buscar imagens relacionadas a isso, ver o que faz sentido, ver o que não faz sentido. E aí você vai selecionando essas imagens. Você pega aqui a imagem, por exemplo, e aí você vai fazer o download aqui, vai colocar as imagens em uma pasta. Veja que eu fiz exatamente isso, criei uma pasta aqui para colocar as imagens. Só que detalhe, você não pode de jeito nenhum fazer o download dessas imagens e colocar direto na sua página. Se você fizer isso, você vai prejudicar o carregamento das suas páginas, porque essas imagens são muito pesadas, elas são imagens de alta qualidade, então elas vêm muito pesadas. Ó. Essa aqui tem 7 megas. Se eu colocar uma imagem como essa no site, vai deixar o site lento, vai deixar a página travando, as pessoas não vão conseguir acessar e vai prejudicar as suas vendas, então você tem que tomar cuidado com isso. Antes de você colocar qualquer imagem no seu site, você precisa fazer a edição delas. E para isso, você pode utilizar qualquer programa de edição. Pode utilizar o Photoshop, se você tiver acesso. Pode utilizar o Canva. Pode utilizar o Fotopeia, que é um programa gratuito de edição de imagens. E aí, basicamente, você vai vir aqui em novo projeto, vai recortar a imagem no tamanho que você quiser. Como essa imagem aqui, por exemplo, eu vou utilizar ela no fundo do meu site. Então, o tamanho que eu vou utilizar é esse aqui de Full HD. Vou clicar aqui para criar. Aí eu vou vir aqui na imagem, vou arrastar para cá, vou confirmar o envio aqui em cima, e aqui a gente consegue transformar, ou melhor, posicionar essa imagem aqui no tamanho que a gente quiser. Você coloca aqui, dá um Enter, e aí você vai recortar a imagem. E agora a gente vai salvar essa imagem. Você vai vir aqui em File, aqui em Exportar, você pode salvar em JPEG ou WebP, vou clicar aqui em JPEG mesmo, e aqui nós temos a imagem recortada. Aqui nós temos o tamanho está relativamente leve. Aqui você pode ajustar a qualidade e aqui você vai clicar para salvar no seu computador. Você pode vir aqui numa outra pasta, colocar aqui o nome da imagem, pode colocar o nome do seu infoproduto, tá? Da sua marca, coloca aqui imagem 1, clica aqui para salvar e vai salvar no seu computador. Aí agora sim você pode pegar essa imagem e você pode colocar ela no seu site, tá? Então é muito importante você fazer essa edição. Aqui nessa página eu fiz algumas outras edições a mais. Eu vou deixar os materiais aqui na descrição para você acessar, mas eu basicamente fiz uma edição simples aqui, colocando um efeito aqui de branco, editando um pouquinho as cores dessa imagem, então fiz algumas pequenas edições. Eu vou deixar o material aqui na descrição para você acessar, mas basicamente você vai fazer essa edição, vai fazer esses ajustes de acordo com as imagens que você quer utilizar no seu site, tá? E aí você pode buscar outras imagens aqui no Freepik e você também pode utilizar a inteligência artificial para gerar essas imagens para você. Então, por exemplo, aqui eu tinha um problema que era a seção problema, que era justamente a seção problema, que era sobre esse texto aqui. Eu não estava conseguindo encontrar de jeito nenhum uma imagem que representasse esse texto. Até tinha algumas imagens aqui, mas eram imagens muito genéricas e eu não achei muito impactante. Então eu preferi criar uma imagem com a inteligência artificial, no formato ilustração mesmo, para representar esse texto aqui, porque eu tinha gostado muito desse texto, mas não estava encontrando nenhuma imagem que representasse isso. Então nesse caso, utilizei o próprio ChatGPT para criar essa imagem. Eu utilizei essa opção aqui do DALL-E, só que eu não sei se o DALL-E está disponível para a versão gratuita. Se eu não me engano, ele só está disponível na versão paga, tá? Mas tem várias ferramentas de inteligência artificial que você pode usar para criar imagens como essa aqui. Como, por exemplo, a ferramenta Playground AI, que eu vou deixar na descrição também para você acessar, que é essa ferramenta bem aqui, ó. Essa ferramenta aqui, você pode clicar aqui para criar, e as ilustrações, as fotos que você pode gerar aqui são de alta qualidade, são realmente muito incríveis, e você pode utilizar no seu site, tá? E tem várias outras ferramentas de inteligência artificial, você pode dar uma pesquisada na internet, que com certeza você vai encontrar ótimas ferramentas para criar imagens como essa aqui, imagens realistas ou até mesmo nesse estilo de ilustração. E a minha recomendação aqui é que você também tome cuidado com essas imagens geradas por inteligência artificial,
porque geralmente elas cometem alguns erros, como por exemplo, a quantidade de dedos aqui nas mãos, ou esse mapa voando aqui no meio da ilustração. Então tem que tomar cuidado com isso, para não deixar o seu site um pouco estranho, tá? Como esse site aqui, ele é um site fictício que eu criei só para esse vídeo, eu não me importei muito com isso. Mas se você está criando um site para vender o seu produto ou para um cliente, você tem que se preocupar com esse tipo de erro, tá? Porque isso pode tirar um pouco a credibilidade do site. Então você tem que fazer alguns ajustes ali na imagem para não criar esse tipo de erro aqui, enfim, para não acontecer esse tipo de coisa. Então fica essa dica para você. Eu recomendo que você separe todas essas imagens para colocar no seu site, tá? Já separa aqui em uma pasta para ficar mais fácil para você criar o seu site. Então agora vamos voltar aqui para o Elementor e agora a gente vai começar a colocar as nossas imagens e os nossos textos aqui na página. Então vamos lá. Vou pegar aqui o título que eu já tinha separado, aqui do ChatGPT. Você vai clicar aqui no título, tá? Sempre que você quiser editar um elemento, é só você clicar em cima e aqui na lateral vai ter o campo para você adicionar o texto. Aí aqui o que acontece? Tá vendo que o texto ele tá vindo até mais da metade aqui da página, ó. Ele tá muito extenso. E aqui na nossa página de referência isso não acontece. Aqui o texto ele tá vindo só até a metade. E aqui ele tá passando da metade. Para ajeitar isso, você vai clicar aqui no título, vai vir aqui em avançado e aqui em largura você vai colocar personalizar. Você vai verificar para ver se aqui ó, está com porcentagem e aqui você vai colocar 50%. Aí ele vai ficar aqui dividido até a metade da sua página, tá? Recomendo que faça isso. E a gente vai fazer essa configuração em basicamente todos os itens da página. Inclusive aqui na descrição, então eu já vou fazer isso. Eu vou aproveitar para colocar aqui, ó, porcentagem, 50%. Vamos fazer isso também no botão, 50%, e aqui também. Então é só você clicar em cima do elemento e aqui você vai fazer a edição no avançado, tá? E beleza, vamos adicionar aqui o texto aqui na descrição. E olha só, o que eu tinha te falado aqui, ó. No ChatGPT, ele enviou essa descrição super longa. Então se a gente tentar colocar esse texto aqui, o texto vai ficar muito extenso, tá vendo? Fica muito extenso. Isso aqui não é tão interessante para sites, então é legal você resumir esse texto ou pegar apenas uma parte do texto, aquela parte que faz mais sentido para você colocar na sua página. E é o que eu vou fazer nesse caso aqui, vou pegar só essa primeira parte que se encaixa muito bem com esse título. E vale comentar também que é legal você prestar atenção nesses textos aqui da seção inicial, porque essa seção inicial é a mais importante de todas, porque é aqui que você vai capturar a atenção da pessoa. Se esse texto aqui não for interessante, a pessoa vai entrar na página e vai sair sem olhar a sua oferta. Então é importante você dedicar tempo nesse título e nessa descrição, tá? Aqui no botão a gente vai colocar aqui o texto de garantir a sua vaga. Vou botar aqui, quero garantir a minha vaga. Aí você pode colocar outra chamada para ação, outro texto, tá? Mas alguma coisa relacionada a isso aqui. É legal que o botão seja bem objetivo, tá? Para indicar a ação que você quer que a pessoa faça, que é de comprar o seu produto. E aí beleza, já temos aqui os textos e agora a gente pode editar a parte visual desses elementos. Só a gente clicar aqui e aqui na aba de estilo você vai encontrar as informações para você editar o visual. Aí aqui na cor do texto você pode selecionar a cor da sua marca. Eu vou colocar aqui esse azul, dessa forma. E aqui na parte de tipografia você consegue selecionar o estilo daquelas letras. Aqui, por exemplo, em família de fonte, você pode selecionar um estilo de letra, que pode ser Arial, Tahoma, Verdana, tem várias aqui que você pode escolher. Temos, por exemplo, a Montserrat, temos a Poppins. A minha dica principal aqui é que você busque fontes que sejam de fácil leitura, porque tem fontes aqui que não são tão interessantes, como por exemplo essa aqui, que é a Monte Carlo, que ela é até bonita, mas ela pode ser um pouco difícil de ler, principalmente em textos com muitas palavras, né, textos longos. Então tem que tomar cuidado com fontes assim. A dica principal é que você busque fontes com essa mesma estrutura aqui da Montserrat ou da Poppins. Temos também a Open Sans, que você pode utilizar. Temos a Lato e outras fontes aqui também que você pode ir explorando, tá? Como a Times New Roman e assim por diante. Nessa página aqui eu vou utilizar a Poppins, então vou deixar desse jeito aqui. Aqui em tamanho você pode ajustar, podemos colocar aqui um tamanho de 32, 36 e nesse tamanho assim mais ou menos. Aqui o peso você vai definir a grossura dessa fonte, desses textos. Eu vou colocar aqui semi-negrito. E aqui nós temos mais algumas opções, não vamos mexer nessa parte aqui por enquanto, tá? Aqui também não precisamos mexer, e agora a gente pode seguir para o texto, que a gente vai fazer mais ou menos a mesma configuração. Eu vou pegar aqui essa cor, vou colocar aqui no texto,
E aqui em tipografia, eu vou utilizar uma fonte diferente da fonte do título. Nesse caso aqui eu vou utilizar a Montserrat. O tamanho pode ser 16, ou você pode colocar 18, e aí pode variar um pouquinho, depende do tamanho do texto, tá? Do tamanho de quantidade de letras aqui do texto. Eu vou deixar o tamanho 16 mesmo, e vou deixar dessa forma. Bom, uma outra coisa que a gente pode fazer é ajustar o espaçamento entre esse elemento e esse aqui. Para isso, a gente pode vir aqui em avançado, você vai selecionar um desses dois elementos, vai vir em avançado, e aqui você vai desvincular esses valores na margem e vai diminuir esses valores aqui, ó. Colocar negativo. Pode colocar aqui menos 25, porque o que você está fazendo aqui? Você está diminuindo o espaçamento entre os dois elementos, você está diminuindo a margem. Então aqui ele aproxima os dois elementos, porque você está tirando esse espaço entre os dois elementos, tá? Basicamente assim que a gente edita o espaçamento entre os elementos. Aqui embaixo é a mesma coisa, veja que o botão está bem espaçado aqui do texto. Então a gente pode vir aqui, ó, no inferior e diminuir esse espaçamento. Aí você vai aproximar os dois elementos, tá? A gente utiliza a margem para fazer isso. Aí a gente pode vir aqui no botão e fazer edição aqui no visual também. E detalhe, aqui você tem que colocar o link de pagamento, tá? Você vai retirar essa hashtag aqui e vai colocar o link da sua página de pagamento, que é a página de checkout. Essa página você encontra lá na plataforma de vendas do seu produto. Então você vai pegar o seu produto, o seu curso, o seu e-book, seja o que for, vai cadastrar nessas plataformas, que pode ser a Hotmart, a QIFI, a Eduz, a Heroes Park e entre outras. Vai acessar essas plataformas e lá eles vão gerar um link de página de checkout. Vai estar escrito página de checkout ou página de pagamento. Você vai pegar esse link e vai colocar aqui. Bem simples, bem fácil, é só você colocar o link aqui, tá? Se você tiver alguma dúvida de como encontrar essa página de checkout, você pode entrar em contato com o suporte da plataforma que você está usando. Pode ser a Hotmart, a QIFI, enfim. É só você dar uma olhada lá ou entrar em contato com o suporte deles, que com certeza eles vão te ajudar a pegar essa página de checkout. Aí você vai pegar esse link e vai colocar bem aqui, porque aí a pessoa vai clicar aqui, ó, o seu cliente vai clicar aqui no botão e vai acessar a página de pagamento, tá? Então é só isso que a gente precisa fazer aqui no botão e vamos editar aqui o visual desse botão. Vou colocar aqui essas cores, que é na parte de cor, você pode editar por aqui, para editar a cor desse botão, e você também consegue adicionar um degradê nesse botão, clicando aqui, ó, degradê, e aqui você pode colocar uma cor na outra ponta do degradê. Você pode editar por aqui, vou deixar essa cor aqui mesmo, e aqui você consegue editar o ângulo dessas cores, né, desse degradê. Cria um efeito bem interessante. Aqui em cima você também tem a tipografia, que é a tipografia desse texto. Então você vai clicar aqui e vai colocar a mesma tipografia que você colocou aqui na descrição. Nesse caso eu vou colocar Montserrat. E aqui o tamanho eu vou colocar 16 para ficar o mesmo tamanho do texto. Aqui em peso podemos deixar dessa forma, você pode aumentar aqui o peso, se você quiser um texto mais destacado. Mas eu vou deixar aqui no médio mesmo, e aqui a gente não precisa editar. Você pode explorar essas configurações, tá? Mas nesse caso eu não vou editar. Posso fechar aqui. E agora a gente também pode editar uma animação nesse botão. Vindo aqui em Hover. E aqui você pode colocar uma animação ao passar o mouse. Colocar aqui Grow, que aí vai acontecer esse efeito aqui. Além disso, a gente também pode editar a borda desse botão. Vindo aqui em arredondamento e colocando uma borda de 30, por exemplo. Para ele ficar redondinho desse jeito aqui. Se você não quiser uma borda tão redonda assim, você pode colocar um arredondamento menor, que ele fica com essa bordinha aqui arredondada e fica com um efeito bem interessante também. Vou deixar aqui 30 mesmo. E por enquanto podemos deixar desse jeito. A gente também consegue adicionar um ícone nesse botão. Então você pode voltar aqui em conteúdo. E aqui em ícone, você pode vir aqui em biblioteca de ícones. E aqui você pode colocar, por exemplo, uma seta. Você escreve aqui arrow. E aqui você seleciona uma seta. Clica aqui para inserir. E aí o ícone vai aparecer aqui no botão. Pode criar um espaçamento aqui entre o texto e o ícone. E aí vai ficar desse jeito aqui. Beleza, agora a gente pode vir aqui para o texto de subtítulo, vir aqui em conteúdo e aqui a gente pode deixar dessa forma. Aqui em estilo a gente pode editar essa cor. Aqui eu vou colocar a mesma cor que eu coloquei ali no texto, desse jeito aqui. E aqui em tipografia a gente vai colocar a mesma fonte da descrição. Aqui eu vou utilizar a Montserrat, vai ser a mesma fonte aqui da descrição. Vou colocar aqui o tamanho 16 e aqui a gente pode aumentar um pouquinho mais esse peso para o texto ficar um pouquinho mais destacado. E aí veja que esse texto está com um espaçamento muito grande aqui, tá vendo? Entre o texto e o título.
Então a gente pode vir aqui em avançado, tirar aqui a vinculação de valores, e aqui a gente pode diminuir esse espaçamento. Vou colocar aqui menos 25 também, que aí já cria um espaçamento bem mais interessante. E praticamente a estrutura dessa seção está pronta. Agora a gente só precisa adicionar uma imagem aqui no fundo. Vamos clicar aqui no container, e aqui em estilo você consegue editar a imagem do container em si, tá? Você também pode colocar uma cor, clicando aqui em cor, tá? Clicando aqui nesse pincel e editando aqui a cor. E você pode colocar uma imagem. Aí para adicionar uma imagem é só você clicar aqui, e aí você vai pegar a imagem do seu computador e vai arrastar para cá. Eu estou utilizando a imagem com esse tamanho aqui, e lembrando que todas as imagens vão estar aqui na descrição para você acessar, e aí você pode dar uma olhada no tamanho delas também para você utilizar no seu site, tá? Você vai selecionar a imagem, vai clicar aqui para selecionar, e a imagem vai aparecer aqui para você. Aí aqui na lateral você vai vir em posição, vou colocar centro, aqui em anexo você coloca padrão, repetir como não repetir e display como cobrir, que ele vai encaixar a imagem no tamanho certinho aqui para você. E beleza, já temos aqui a nossa primeira seção. Clica aqui para atualizar, para salvar essas configurações, e agora a gente vai seguir para a próxima seção. Só para a gente finalizar a seção aqui, eu tinha esquecido de colocar esse divisor. Para fazer isso aqui, você vai vir aqui no container, clica aqui no container, vem em estilo, aqui você pode fechar a parte de fundo e vai vir aqui em divisor de forma. Você vai selecionar aqui a parte de inferior, e aqui você pode selecionar a opção de inclinação. Aí você consegue colocar uma cor aqui, vou colocar a cor roxa que eu já tinha selecionado, e aqui você pode optar também por outras opções, tá? Aqui como um triângulo, montanha, pode escolher aqui o que for mais interessante para o visual da sua página. Eu vou deixar aqui inclinação mesmo, e aqui em altura você consegue definir. Eu vou deixar aqui 60, desse jeito, aí vai ficar dessa forma aqui. Beleza, agora a gente pode clicar aqui para atualizar, e vamos passar para a próxima seção, que é uma seção com vídeo. Essa seção aqui é de certa forma opcional, mas eu super recomendo que você coloque vídeo na sua página de vendas, tá? Porque isso aqui gera mais confiança para o seu cliente e também aumenta as suas chances de venda. Então é muito interessante você utilizar um vídeo aqui. E para criar essa seção é muito fácil, você vai vir aqui em estrutura, aqui você vai colocar a setinha para baixo, e aqui já vamos definir uma altura de 700. Vou deixar dessa forma aqui para a gente ter mais espaço para trabalhar. Aqui você já coloca centralizar e centralizar, aqui dessa forma. E aí vamos adicionar aqui um título e vamos adicionar um texto e um vídeo. E beleza, o título, o vídeo ele vai ficar bem espaçado aqui, então a gente já pode definir o tamanho dele vindo aqui em avançado e aqui largura, personalizar. Aí você coloca aqui 50% ou 60%, que você consegue definir o tamanho desse vídeo, tá? Vou deixar aqui 60% mesmo. E agora a gente pode editar aqui o título e o texto rapidinho, clicando aqui no título, vindo aqui em estilo, e aqui a gente vai pegar aquela mesma cor que a gente usou ali em cima. Vamos colocar aqui em tipografia, vamos colocar a Poppins, tamanho 32, e aqui, né, no texto da descrição a mesma coisa. Vou colocar aqui centralizado, e aqui eu vou colocar a Montserrat, que nesse caso eu estou utilizando a Montserrat nas descrições. Beleza, temos aqui o estilo do texto. A gente pode ajustar também a largura desse conteúdo, vindo aqui em avançado, e aqui em largura a gente vai colocar personalizar e 50%. Aqui no título a mesma coisa. Você clica no título, aqui a gente vai vir avançado, largura e personalizar, e aqui 50%, desse jeito aqui. Veja que o título ele ficou posicionado da forma errada, né? Você pode vir aqui em conteúdo, alinhamento, centralizar. Aí agora sim a gente coloca aqui 50%. Beleza. Agora a gente tem que colocar o conteúdo aqui, né? Então vamos vir aqui, ó, já vou pegar aqui da própria página e vou colocar aqui no conteúdo. Aqui também. Colar e pronto. Temos aqui o nosso texto. A gente pode até ajustar um pouquinho esse tamanho, aumentando um pouquinho aqui, ó. Vou botar 65% para ele ficar só com 2 linhas. E aqui o título já está ótimo. A gente pode aproximar esses dois elementos, clicando aqui no título, no avançado, e a margem, a gente vai diminuir a margem inferior. Vou colocar aqui menos 25, e aí vai ficar dessa forma aqui. Agora a gente pode editar esse vídeo. Pode vir aqui no vídeo
aqui você vai colocar o link do vídeo. Então você vai pegar o seu vídeo de vendas, vai colocar lá no YouTube, você coloca como não listado para não aparecer publicamente. E aí depois você pega o link desse vídeo e coloca bem aqui, tá? E é só você pegar o link mesmo do vídeo, tá? Você pega aqui o vídeo, acessa o vídeo, aí você clica aqui em cima, copia e coloca bem aqui na lateral. Cola aqui e aí o vídeo vai aparecer aqui, tá? Vai aparecer a capa do próprio vídeo, mas você pode editar uma nova capa que vai aparecer só na sua página de vendas. Então você clica aqui, ó, sobreposição de imagem, clica aqui para escolher a imagem. Recomendo que você crie uma capa, tá? E crie uma capa estratégica. Aqui, por exemplo, eu criei essa capa. Esse vídeo não existe, tá? Não tem nada aqui. Mas eu criei essa capa estratégica para te mostrar essa ideia que você pode pegar um trecho aqui do vídeo que seja mais interessante. Aí você destaca aqui na capa. Ou você cria uma capa personalizada para isso. Aqui eu coloquei como se a professora estivesse falando isso aqui, ó. Aprende com facilidade. Porque o aluno que está aprendendo inglês, ele quer aprender com facilidade. Então isso aqui chamaria a atenção dessas pessoas para clicar no vídeo. A capa serve para isso, para chamar a atenção da pessoa para ela assistir o vídeo, tá? E é muito importante que você faça uma capa dessa forma. Então eu vou selecionar aqui a capa, ó, vou arrastar para cá, clica aqui para selecionar e a capa vai aparecer aqui no vídeo. Aí quando a pessoa clicar, ela consegue assistir o vídeo. Além disso, a gente pode fazer mais alguns pequenos ajustes vindo aqui em avançado e aqui você pode editar uma borda nesse vídeo, vindo aqui em borda e aqui em arredondamento, a gente pode colocar um arredondamento de 20 e uma borda aqui sólida. Você pode colocar aqui um tamanho de 5, mais ou menos, e a cor de sua preferência, que pode ser a cor da sua marca. Vou colocar aqui uma cor roxa mesmo, para ficar desse jeito, e o vídeo vai ficar assim. Aí a gente também pode adicionar uma sombra, vindo aqui embaixo, ó, em Box Shadow, e aqui você seleciona uma sombra. Aí você pode utilizar esses valores aqui, de 10, 10 e 20. E aqui você pode modificar a intensidade dessa sombra. Eu recomendo deixar uma sombra aqui bem fraquinha, para não ficar muito exagerado, tá? Vou deixar aqui 25. E ele vai criar essa sombra aqui um pouco mais esfumaçada. Na parte aqui do vídeo, é isso que a gente tem para fazer, que você não precisa modificar. Podemos deixar dessa forma. E agora eu vou editar o fundo dessa seção. Vou colocar essa imagem aqui. Vamos clicar aqui no container, vir aqui em estilo, e aqui a gente vai adicionar uma imagem. Vou colocar aqui essa imagem, arrastar para cá, e vou clicar aqui para selecionar. Pronto, temos aqui a nossa imagem. Aqui a gente vai colocar posição centro, aqui padrão, aqui repetir como não repetir, e aqui na opção de cobrir. E o fundo vai ficar dessa forma aqui. E a gente também pode adicionar uma sobreposição em cima da imagem, tá? Então, por exemplo, a gente pode vir aqui em sobreposição, e aí você pode colocar uma cor. Deixa eu pegar aqui como exemplo. A gente pode colocar uma cor aqui por cima da imagem. Aí a gente consegue colocar um branco que vai ficar por cima da imagem, e a imagem não vai ficar tão intensa, né? Não vai ficar tão exagerada aqui no fundo. Então eu vou colocar um efeito de branco aqui bem levinho, só para a imagem ficar um pouquinho mais sutil ali no fundo da seção, tá? Bom, podemos deixar desse jeito e agora a gente vai adicionar um botão aqui embaixo do vídeo. Eu vou pegar esse botão aqui de cima, vou copiar ele, ó. Clica aqui com o botão direito, clica para copiar e você vai colocar bem aqui, ó. Você pode colar aqui mesmo, clica aqui com o botão direito e colar, que ele vai aparecer aqui embaixo do vídeo. Aí você vai vir aqui, ó, em centralizar, para ele ficar aqui no centro, e pode conferir aqui o tamanho da largura também. Vou deixar aqui 50% mesmo. Praticamente já temos essa seção finalizada. A gente pode ajeitar aqui o espaçamento dos elementos, para que os elementos não fiquem tão colados aqui na borda. Então a gente pode vir aqui no container, avançado, e aqui a gente vai editar o padding, tá? Antes a gente estava utilizando a margem para editar o espaçamento entre os elementos. Nesse caso aqui a gente precisa criar um espaçamento dentro do container, então é um espaçamento interno. E por isso a gente vai utilizar o padding. O padding edita o espaçamento interno e a margem edita o espaçamento externo daquele elemento, tá? Então a gente vai utilizar aqui o padding, é só desvincular aqui os valores. E aqui você pode colocar 80 e 80 no inferior também para criar esse espaçamento aqui, tá? Bom, basicamente essa seção está finalizada, a gente pode clicar aqui para atualizar e seguir para a próxima seção. E agora vamos seguir para a próxima seção, e a partir de agora eu vou dar uma acelerada, tá? Para a gente criar as próximas seções, e a gente vai seguir a mesma linha de raciocínio, criando as seções, adicionando os elementos e fazendo a edição, tá? Nessa seção aqui
tem uma observação interessante de como a gente organiza as informações desse jeito. Vou te mostrar como a gente vai fazer isso. E se você está gostando do vídeo até aqui, deixa um like para apoiar o nosso trabalho e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse aqui. Isso ajuda demais a gente a continuar produzindo conteúdos gratuitos como esse aqui no YouTube. Então vamos seguir aqui, vamos criar essa seção. Vamos voltar no Elementor e aqui a gente vai adicionar uma nova estrutura e dessa vez a gente vai adicionar a setinha aqui para a lateral, tá? Desse jeito aqui. Agora, a gente vai adicionar uma imagem. Vamos adicionar a imagem primeiro que fica mais fácil de organizar as informações daquele jeito. E agora a gente vai adicionar um container ao lado dessa imagem, desse jeito aqui. Porque o que a gente vai fazer? A gente vai colocar esses elementos dentro desse container aqui, para que eles fiquem lado a lado com essa imagem, tá? Então você vai pegar aqui o título, vai adicionar aqui vai adicionar o texto embaixo desse título. Só para voltar aqui, ó, só para pegar o título e vai adicionar bem aqui. Tem que tomar cuidado para ele não ficar aqui na lateral. Você tem que adicionar embaixo do título, desse jeito. E aqui vamos adicionar a lista de ícones. Então é só você escrever aqui lista, e vai aparecer a lista de ícones, e você adiciona embaixo do texto. Beleza, temos aqui a estrutura. Vamos vir aqui no container, vamos editar aqui a altura para 500. Vamos colocar aqui centralizar também, e aí todos os elementos vão ficar no centro da seção. Agora a gente também pode editar a cor aqui desse fundo. Deixa eu colocar aqui um branco, porque ele está um pouco cinza, né? Vamos colocar aqui o branco mesmo. E agora a gente pode editar o visual desses elementos. Vamos clicar aqui no texto, vir aqui em estilo, aqui em cor do texto, vamos pegar aquelas cores que a gente está utilizando. Aqui em tipografia eu vou colocar Poppins. E o tamanho podemos colocar 32. Aqui embaixo a mesma coisa. Vou colar aqui a cor esquerda. Aqui a gente vai colocar Montserrat. E vou colocar aqui o tamanho 16. E aqui na lista de ícones, segue a mesma linha de raciocínio, tá? O visual aqui é um pouquinho diferente, mas as configurações são basicamente as mesmas. Aqui você consegue editar o espaçamento entre os itens. Vou colocar aqui 10. O alinhamento você coloca na esquerda. Aqui em ícone a gente pode colocar uma cor. Eu vou colocar a mesma cor do texto. Você pode modificar essa cor se você quiser. E aqui o tamanho eu vou aumentar um pouquinho. Vou colocar o tamanho de 20 e o espaçamento de 5. Aqui a gente coloca na esquerda, centralizado. E aqui na parte do texto você vai editar o visual do texto. Aqui é em tipografia, a gente consegue editar a tipografia. Eu vou colocar a mesma tipografia da descrição, tamanho 16. O peso eu vou aumentar um pouquinho, para ele ficar um pouquinho mais destacado. E aqui na cor, vamos colocar a cor do texto. Beleza. Temos aqui esse visual, agora a gente pode editar o conteúdo. Então, vou pegar aqui os textos. A gente vai clicar aqui no título, vir aqui em conteúdo, vamos colar e aqui na descrição também. Aqui vamos colar. E aqui temos a lista de problemas que as pessoas enfrentam quando tentam estudar inglês, né? Eu vou excluir essas listas aqui de baixo, e aqui a gente vai colocar o conteúdo aqui, tá? E aqui em ícone você vai selecionar um ícone que combine ali com o que você está falando no texto. Nesse caso, eu vou colocar o ícone de exclamação. É só você colocar aqui exclamação, e aí vai aparecer esse ícone. A gente coloca aqui, porque ele faz mais sentido com esse texto aqui dessa seção, tá? Essa aqui é uma seção de problema, então aqui a gente está alertando para a pessoa e reforçando um problema que ela pode estar vivendo na vida dela. Então a gente pode colocar aqui uma lista de possíveis problemas que o público enfrenta. Medo de falar inglês, limitações de oportunidade, barreiras de comunicação. Aí você vai detalhando os problemas aqui, tá? E por último aqui, dificuldade em viagens internacionais. Coloca aqui em torno de 4 a 5 itens, tá? Não precisa prolongar muito esse texto aqui não. Coloca aqui 3, 4 ou 5 no máximo, para não ficar muito extenso. E aí beleza, agora a gente pode editar o espaçamento desses elementos. Eu vou vir aqui no texto de descrição, e aqui no avançado a gente consegue editar a margem. Coloca aqui menos 15, menos 25, menos 25 tá bom. Aqui também, menos 25, e podemos deixar dessa forma. Além disso, você também consegue destacar algumas partes do texto, tá? Vindo aqui no texto e selecionando aqui o conteúdo, você consegue colocar um negrito, consegue destacar aqui outras partes
partes do texto, e aí você vai destacando os momentos mais importantes daquele texto ali. E só para conferir, deixa eu verificar se eu estou utilizando aqui as configurações certas, Poppins 32 e 600, e aqui no título também, Poppins 32 e 600. Bom, tá tudo ok, e agora a gente pode seguir com a edição da imagem. Vai clicar aqui na imagem, você vai fazer toda aquela edição, e aqui você vai adicionar a imagem. Vou adicionar essa imagem aqui, vou arrastar para cá, vou clicar aqui para selecionar. E aqui a gente consegue ajustar o tamanho dessa imagem, editando aqui na largura, você coloca aqui no máximo, e vai vir aqui em avançado, vai vir aqui em largura, personalizar, e coloca aqui 50%. Na verdade aqui tem que aumentar um pouquinho, para que ele posicione aqui em 80% do container, tá? Aí você tem que colocar aqui 80%, e aí a imagem vai ficar dessa forma aqui. Agora a gente pode vir aqui no container, vir aqui no avançado, e aqui na parte do padding, vamos colocar um pad de 80, e aqui o inferior de 80, para criar esse espaçamento na borda, para que os elementos não fiquem tão colados na borda do container. Beleza, temos aqui a nossa seção, podemos clicar aqui para atualizar e vamos seguir para a próxima seção, que é a seção dos módulos. Essa seção aqui é muito importante para você destacar o conteúdo do seu curso, o conteúdo do e-book, seja o que for que você está vendendo. É muito importante ter aqui essa seção para que você possa destacar tudo aquilo que você está entregando para a pessoa. Então aqui a gente vai adicionar uma nova estrutura, clica aqui para adicionar uma setinha para baixo, e aqui a gente já pode colocar uma altura de 700. Vamos colocar aqui centralizar, centralizar, e agora a gente pode adicionar uns elementos que vai ser um título, uma descrição, e esse carrossel aqui que eu já vou te mostrar como que a gente vai fazer isso. Bom, para acelerar ainda mais, eu vou aproveitar e vou fazer o seguinte. Eu vim aqui, ó, copiar esse elemento, vou colar aqui embaixo, e aqui também. Copiar e colar aqui embaixo. Assim fica muito mais rápido, muito mais fácil da gente criar a nossa página. Vou pegar aqui o conteúdo, já vou colar bem aqui, e aqui também na descrição. Beleza. Deixa eu clicar em Delete. Pronto. Temos aqui o nosso título e a nossa descrição. E agora a gente precisa adicionar esse carrossel aqui. Esse carrossel, você vai clicar aqui, ó, no menu e vai buscar aqui por carrossel. E vai aparecer esse carrossel de imagens. Aí você vai arrastar para cá. Vai ficar assim por enquanto, mas a gente pode clicar aqui, ó, para adicionar uma nova imagem. E aqui nós temos a galeria. Aí você vai criar as imagens dos módulos, né, do seu curso, do seu e-book. Vai pegar aqui as imagens e vai adicionar aqui na galeria. Beleza, aqui você também pode modificar a ordem desses elementos. Deixa eu criar aqui a galeria só para a gente visualizar como que vai ficar. Clica aqui para inserir e beleza. As imagens vão ficar assim. Aí você vai vir aqui em imagem, resolução de imagem, colocar aqui completo. E as imagens vão aparecer dessa forma. E para você reorganizar a ordem delas, é só você voltar aqui na galeria e arrastar as imagens assim. Você consegue verificar aqui, ó, módulo 1, módulo 2, 3 e 4. Agora sim está na ordem certa. Quando a pessoa clicar aqui, ela vai conseguir ver todos os módulos. No geral, é basicamente isso que a gente faz aqui na parte de edição. Agora a gente pode vir aqui em estilo e editar aqui algumas informações, como por exemplo a seta, pode colocar aqui um pouquinho maior. A gente pode alterar aqui também, ó, colocando para fora e alterando aqui a cor, tá? Desse jeito. Vamos colocar preto aqui por enquanto, mas depois a gente vai modificar o fundo. Vamos deixar assim por enquanto. E aqui na imagem você consegue editar o espaçamento entre as imagens. Clica aqui em personalizar. Aí você coloca aqui um tamanho de 10, de 15 mais ou menos, só para criar esse espaço entre as imagens. Aqui também temos o arredondamento. Recomendo que coloque aqui um arredondamento de 5 ou de 10. Para ele ficar com essa borda aqui um pouquinho melhor. E podemos deixar assim por enquanto. Agora eu vou clicar aqui no container só para a gente editar as cores do fundo desse container, para a gente seguir com a edição das cores aqui do texto e desses outros elementos. Então vamos clicar aqui no container, vir aqui em estilo e aqui eu vou colocar uma cor escura. Vou colocar essa cor aqui. Pronto. E a gente também consegue adicionar um degradê no container, tá? Um gradiente. A gente pode fazer isso aqui e colocar uma cor aqui e até ajustar também o ângulo. A gente pode colocar aqui um ângulo que vai deixar a cor aqui em cima e aí cria um efeito como se fosse um brilho, né? Fica bem interessante. E agora a gente pode editar os textos. Vamos vir aqui no texto,
clica aqui em estilo, aqui você vai colocar branco e aqui branco também. Vamos voltar aqui no carrossel e agora a gente vai ajustar a cor da seta, vamos colocar branco. E aqui a paginação, que são essas bolinhas que aparecem aqui, ó. Vou colocar aqui a cor branca. E na cor ativa, eu vou colocar uma cor da marca, que vai ser esse roxo aqui. Beleza. Aí agora sim, temos aqui o carrossel e os textos editados da forma correta. E só falta adicionar um botão aqui embaixo. Vamos copiar o botão aqui em cima. Copiar. E eu vou colocar aqui. Pronto. E agora tá tudo certo, já tá na ordem correta aqui. E vamos só editar o espaçamento do container. Clicando aqui em avançado, padding, a gente colocar 80 e 80 também, que ele cria esse espaçamento aqui. Beleza, temos aqui a nossa seção, clica aqui para atualizar. E agora vamos seguir para a próxima seção, que é a seção de depoimentos. Essa seção aqui também é muito importante para gerar mais credibilidade para o seu curso e trazer mais confiança para a pessoa comprar o seu produto. Aquela seção ali a gente consegue criar com apenas um título, uma descrição, e aqui a gente pode colocar vídeos ou textos, né? Pode colocar prints também, vai depender do tipo de depoimento que você tem acesso. Então vamos colocar aqui a estrutura assim, eu já vou te mostrar como a gente vai colocar ali outros tipos de depoimento. Vou copiar aqui esse texto mesmo, colar aqui, e vamos editar aqui o container, clicando aqui, eu vou colocar aqui uma cor escura só para a gente conseguir enxergar. E aqui no layout você vai colocar centralizar e centralizar. Aqui na altura a gente pode colocar uma altura de 600, mais ou menos. Ou até menor, vou botar aqui 400. Vamos deixar assim por enquanto. E aí temos aqui a estrutura. Já vou colocar aqui uma imagem nesse fundo para a gente já seguir com a edição. Vou colocar aqui uma imagem. Eu separei essa imagem aqui com aquele efeito de mapa. Fica bem interessante. Fica aqui para selecionar. Lembrando que todas as imagens que eu estou utilizando estão na descrição e tem o tamanho certinho delas, tá? Aí você pode utilizar como uma base para utilizar no seu site. Beleza, temos aqui a imagem, vamos colocar aqui padrão, não repetir e cobrir. E agora a sessão está praticamente completa, falta só colocar os depoimentos e editar aqui o texto do título, vou colocar aqui, e da descrição. Beleza. Clica aqui em Delete, pronto. E agora a gente vai colocar esses depoimentos, tá? O que eu recomendo que você faça? Recomendo que você adicione um container aqui embaixo, para ficar desse jeito. E aqui dentro você vai colocar os depoimentos que você quer utilizar, tá? Você pode colocar os depoimentos em formato de imagem, se você tiver o print do WhatsApp ou da mensagem que a pessoa te enviou, você vai colocar como uma imagem. E aí você vai fazer o seguinte, coloca aqui a imagem, e aí você vem aqui no container que você adicionou, coloca aqui a setinha na horizontal. E aqui você vai duplicar essa imagem. E aí vai acontecer exatamente isso aqui. As imagens vão ficar uma do lado da outra, tá? Então só para reforçar, para ficar bem claro para você e não ter nenhuma dúvida. Porque geralmente as pessoas têm muita dúvida em relação a essa parte do container. Então temos aqui o container principal e temos esse container secundário que a gente adicionou agora. Que eu adicionei arrastando o container para cá, tá? E nesse container aqui pequenininho, você vai colocar aqui na horizontal. Que se você deixar aqui na vertical, ele vai ficar um embaixo do outro. Aqui na horizontal ele fica um ao lado do outro, tá? Aí aqui você vai colocar a imagem que você quer colocar do depoimento. Você vai colocar um print do WhatsApp. Vou pegar aqui como exemplo, só para simular que é um depoimento. Então temos aqui a imagem do WhatsApp, e aí você vai colocar basicamente dessa forma aqui, tá? Desse jeito. Lembrando que você deve editar as imagens no tamanho correto, tá? Você pode utilizar esse tamanho aqui, de 440 por 800. Pode deixar desse jeito. E só para deixar tudo configurado corretamente, clica aqui na imagem, vem em avançado, e aqui em largura você vai colocar largura total. E vai fazer isso para todas as imagens. Vou tirar o navegador aqui. Vai fazer isso para todas as imagens. Aí vai ficar um ao lado do outro. Se você quiser adicionar mais depoimentos, você pode duplicar aqui esse container e colocar mais depoimentos, tá? Nesse caso aqui a gente não vai utilizar depoimentos em imagem, a gente vai utilizar depoimentos em vídeo. Opa, deixa eu excluir aqui. A gente vai utilizar depoimentos em vídeo, mas a construção é exatamente da mesma forma. Você vai pegar aqui o container, coloca aqui, coloca esse container na horizontal e aí sim você adiciona o vídeo. O vídeo vai aparecer enorme aqui, aí você já pode duplicar ele, clicando aqui,
vai ficar um do lado do outro. Aí você vem aqui, ó, no vídeo, coloca a largura total e vai fazer isso para todos os vídeos. Largura total. E aí você vai pegar o depoimento do seu cliente, vai colocar lá no YouTube como não publicado, tá? Para você não publicar o depoimento, coloca como não listado. E aí você vai colocar o link bem aqui, assim como você fez com o vídeo de vendas. Coloca o link aqui e aí depois você coloca uma capa. Também é interessante você colocar uma capa nos depoimentos e destacar algum momento importante ali do depoimento. Faça uma capa estratégica porque isso pode aumentar as suas vendas também, tá? Eu vou deixar essa capa aqui só para simular que é um depoimento. Vou colocar aqui também. Dessa forma. Ativar aqui e vamos colocar essa capa. Beleza. Além disso, a gente pode colocar um efeito aqui no depoimento, colocando essa borda aqui, ó, que fica bem interessante. Aí você pode clicar aqui no vídeo, vir aqui em avançado, e aqui embaixo você vai encontrar a opção de borda, coloca aqui um arredondamento de 20, e aqui na borda você vai colocar sólido e vai colocar a largura como 3. 3 ou até 4 também, ou 5, vai depender do tamanho do vídeo, vou deixar aqui 3 mesmo, e aqui podemos deixar branco, dessa forma aqui. Aí para replicar esse mesmo efeito nos outros vídeos, você pode copiar aqui esse vídeo, cola o estilo aqui, pronto, já temos aqui o efeito aplicado em todos os vídeos. Aí se você quiser adicionar mais vídeos de depoimentos, você pode clicar aqui no container que você adicionou, clica aqui para duplicar, e aí vão aparecer os vídeos aqui embaixo, você pode fazer toda a edição, tá? Vamos deixar assim. E aqui no container a gente vai editar o espaçamento interno, vindo aqui em avançado, e a gente vai colocar aqui um padding de 80 e aqui no inferior 80 também, para ficar dessa forma aqui. Beleza, vamos clicar aqui para atualizar e vamos seguir para a próxima seção, que é a seção da oferta, e tá quase acabando, tá? Depois dessas sessões aqui, a gente vai editar essa página para a versão para celular também, que é muito, muito importante, então peço que você fique até o final para pegar todas as configurações. Então agora a gente vai seguir para a seção da oferta. Essa é uma seção muito importante também para você destacar tudo que você vai entregar no seu curso e também o valor final, tá? Recomendo criar uma estrutura como essa para você ancorar os valores aqui do seu curso, né? Pode colocar mais detalhes aqui também, mas basicamente essa é a estrutura base de uma seção de oferta, tá? Para criar essa seção também é bem tranquilo, a gente vai criar mais ou menos a mesma estrutura, vindo aqui em estrutura, clicando aqui na setinha para baixo. Aqui eu já vou colocar uma altura de 700 para a gente ter espaço. Coloca aqui centralizar, centralizar. E aqui eu já vou pegar esse texto que estava aqui em cima, copiar, vou colar aqui. E aqui na descrição também, copiar e vou colocar aqui. Eu já vou aproveitar para pegar esse texto para já adiantar aqui para a gente. Colar aqui e aqui também. Por enquanto vamos deixar assim. E agora a gente vai criar essa parte aqui que dá destaque às informações aqui do curso. Para criar isso aqui, você vai vir aqui em container, vai adicionar aqui embaixo. Aqui você vai colocar o texto e vamos colocar uma lista de ícones aqui também. Vamos colocar aqui lista, que é a mesma lista de ícones que a gente utilizou ali em cima, tá? É a mesma coisa. Inclusive a gente pode vir aqui, copiar esse estilo e já colocar aqui embaixo. Aqui na descrição também, vou copiar aqui esse mesmo estilo e vou colar aqui. Aqui na parte do container, a gente precisa colocar aqui no centro, centralizado também. E aqui a gente vai fazer a edição do conteúdo. Pronto, dessa forma. Vamos aumentar um pouquinho esse texto aqui. Vou colocar aqui o tamanho 28 e aqui o peso um pouquinho maior. Além disso, eu vou vir aqui e vou diminuir o espaçamento entre esses dois elementos. Vou vir aqui no avançado, inferior, e aí vou diminuir o inferior, vou colocar menos 25, pronto. Podemos deixar dessa forma, e aqui a gente vai editar o conteúdo dessa lista. Eu vou excluir esses aqui, vou editar esse ícone, para a gente colocar a setinha. Aqui eu vou buscar por angle, que é o nome desse ícone aqui. A gente vai clicar aqui para inserir, você poderia utilizar outro ícone também, tá? E aí eu vou colocar esse conteúdo aqui, que é o conteúdo do curso, vou duplicar e já vou colar aqui as outras informações rapidinho. Clica aqui para duplicar e aqui também. E agora a gente precisa adicionar os outros textos, que é essa parte aqui dos valores e o botão.
Então eu já vou pegar aqui um novo texto, vou colocar aqui embaixo da lista, pegar aqui os valores, colar aqui no conteúdo, e sempre que ficar com esse espaço aqui, ó, esse aqui é um espaço invisível, tá? Sempre que acontecer isso aqui, é porque aqui tem um conteúdo, ele acaba criando esse espaço. Então, sempre que isso acontecer, você vai vir aqui na última informação do conteúdo e vai clicar em Delete, que ele vai tirar aquele espaço invisível. E aí a gente pode adicionar aqui os valores. Vamos duplicar aqui esse conteúdo, vou colar aqui os valores e aqui também. Duplicar, colocar aqui os valores. Aí veja, ó, ele criou esse espaçamento invisível. Para ajeitar isso, é só você vir aqui no último conteúdo, clique em Delete, que ele vai tirar aquele espaçamento. Aqui a mesma coisa. Beleza, agora a gente pode vir aqui, clica aqui para copiar, clica aqui para colar estilo e aqui também. Agora a gente só precisa ajustar os espaçamentos e o visual desses elementos. Esse texto aqui ele pode ser um pouquinho menor, podemos diminuir um pouquinho. Aqui a gente pode colocar um texto um pouquinho maior e esse aqui pode ser um textinho um pouco menor também. Vou colocar aqui 22 e a grossura dele vai ser um pouquinho menor que o normal. Agora a gente pode editar os espaçamentos. Vamos começar aqui por esse texto, vindo em avançado. Aqui a gente pode diminuir, deixa eu só conferir que eu acho que aqui ele está com espaço invisível. Eu não sei por que ficou com esse espaçamento invisível, mas a gente pode ajeitar isso pela margem mesmo. Você vai clicar aqui no texto, vir aqui em margem e vai diminuir essa margem, que ele vai aproximar os dois elementos. Aqui menos 40 e aqui embaixo também, menos 40. Vou até diminuir um pouco mais para ficar bem próximo um do outro e vai criar esse efeito aqui, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar uma cor no fundo do container principal, que é esse aqui, container maior, e depois a gente vai adicionar uma outra cor nesse container secundário. Então vamos clicar aqui no container principal, vamos vir aqui em estilo, e aqui eu vou colocar uma cor escura. Aqui, dessa forma. Deixa eu só editar aqui rapidinho as cores dos textos. Aqui a gente não precisa editar, porque o fundo desse container ele vai ser branco, né? Então a gente pode vir aqui no container, e aqui vir em estilo, e aqui colocar uma cor branca. Aí vai acontecer isso aqui. Então só para recapitular, aqui no container principal a gente colocou a cor escura, e aqui no container secundário a gente colocou uma cor clara. Aí agora a gente pode vir aqui na borda, colocar uma borda de 30 mais ou menos, que ele vai criar esse arredondamento aqui nesse container secundário. Além disso, a gente pode editar o espaçamento desse container secundário. Para que o espaçamento fique desse jeito aqui, ó, ele fique bem curtinho assim, dessa forma, a gente precisa vir no container principal, vir aqui em avançado, ou melhor, vir aqui em layout mesmo, e aqui a gente vai editar a largura desse container. Dessa vez aqui a gente vai utilizar a largura, tá? Então a gente pode colocar aqui uma largura de 800 é um tamanho bom que a gente pode utilizar. E agora a gente precisa reajustar aqui os outros textos. Então vamos clicar aqui no texto, avançado, e aqui a gente vai aumentar um pouquinho a largura. Aqui no avançado também. Aqui, pronto. Aí a gente ajustou aqui a largura dos elementos aqui de texto para que eles não fiquem espremidos. Então a gente edita por aqui, tá? E aqui no container secundário a gente pode editar o espaçamento interno. Tá vendo que aqui ficou muito colado? Então clica aqui no container secundário, vem aqui em avançado, e aqui a gente vai editar o padding. Vamos colocar aqui um superior de 20 e aqui um inferior de 50, para ele ter um espaçamento mais ou menos igual à parte aqui de cima. E beleza, temos aqui o nosso container, e agora está faltando o botão e essas imagens aqui de privacidade, checkout e satisfação garantida. Vamos pegar aqui o botão, copiar e colar aqui embaixo. E já vamos aproveitar para adicionar uma imagem bem aqui embaixo do botão. A imagem vai ficar bem grande, mas não precisa se preocupar. Clica aqui para escolher uma imagem e você vai selecionar a imagem que está aqui no material, que é essa imagem aqui de checkout, garantia e satisfação garantida. Ou melhor, privacidade, checkout e satisfação garantida. Aí aqui a gente pode ajustar o tamanho, aqui em 50 mais ou menos, e pode deixar desse jeito aqui mesmo, já está bem bacana. E agora a gente pode fazer mais alguns ajustes, como por exemplo, a edição aqui do fundo desse container. A gente pode colocar um efeito mais ou menos igual a esse,
que fica como se fosse um brilho, né? Então a gente pode vir aqui, eu vou pegar a cor, vir aqui no container e aqui estilo degradê e aqui você vai colocar a cor que você quiser. Aqui a gente pode ajustar aqui o efeito de brilho, né, do degradê. Vou colocar aqui, ficou bem interessante. E agora a gente pode vir aqui em avançado, aqui em padding e vamos colocar um pad de 80 no superior e no inferior. E beleza, praticamente essa seção está pronta. Eu vou só aumentar um pouquinho o tamanho desse texto para destacar um pouco mais o valor parcelado, que aí vai ficar bem mais interessante. Vou ajustar aqui também o espaçamento e já está ótimo. Podemos deixar dessa forma aqui. Clica aqui para atualizar e vamos seguir para a próxima seção, que é a penúltima. Então vamos para a próxima seção, que é a seção de dúvidas frequentes. É muito importante você colocar uma seção como essa, porque assim você já responde as principais objeções de compra do seu público-alvo. Então você vai colocar aqui perguntas frequentes, objeções de compra, e isso pode inclusive aumentar as suas chances de venda, tá? Então para criar essa seção é bem simples, vamos clicar aqui para adicionar uma nova estrutura. Você vai colocar aqui a setinha na lateral, aqui em altura podemos colocar um tamanho de 400, centralizado, centralizado. E agora vamos colocar uma estrutura mais ou menos igual essa que nós fizemos aqui em cima. Vamos colocar um container e ao lado a gente vai colocar esse item aqui que se chama sanfona. Então vamos voltar aqui, você vai pesquisar pela sanfona, vai arrastar para cá. E agora a gente vai adicionar o container aqui na lateral, desse jeito. Pode ser que aconteça isso aqui, aconteça esse errinho aqui, mas é bem simples de resolver, é só você clicar aqui na sanfona. Se você tiver dificuldade para clicar, é só você vir aqui no navegador e procurar pela sanfona aqui no último container. Clica aqui, e aí aqui no avançado você vai ajustar a largura dele. Vai colocar aqui 100% para ficar aqui na metade da página, tá? E agora a gente vai colocar aqui o título e vamos colocar o texto aqui também. E vamos colocar dentro do container secundário, tá? Vamos pegar aqui o mesmo estilo que a gente já editou ali em cima, colar aqui, e aqui também, copiar, e vamos colar aqui. Pronto. Agora eu vou só pegar aqui esse texto, colar aqui, e aqui também, vou colocar aqui no texto. Ele criou esse espaçamento invisível, eu vou clicar aqui em Delete, só para tirar, e vou tirar esse espaçamento inferior também, porque não tem nada embaixo, aí não precisa daquele espaçamento inferior. Beleza, temos aqui o título e a descrição, e aqui a gente consegue editar a sanfona. A sanfona, ela funciona como se fosse a lista de ícones, tá? Então aqui você tem os itens, você pode editar, pode criar aqui quantos itens você quiser, e aí você vai editando, vai colocando as dúvidas das pessoas aqui. Vou colocar aqui dúvida frequente, e aí você preenche de acordo com o seu curso, de acordo com o seu produto. E aqui você vai colocar a resposta completa sobre essa dúvida. Aí você vai responder ali todas as informações. Algumas dúvidas frequentes que as pessoas usam é como acessar o curso, como funciona o período de garantia e coisas nesse sentido, né? Como que faz o pagamento, quais os métodos de pagamento que são aceitos, enfim, dúvidas assim de objeção de compra mesmo. E aí você vai focar nessas perguntas e vai colocar aqui, tá? Pode colocar em torno de 5 a 6 ou até mesmo 7 perguntas para colocar aqui na página e você seleciona as principais dúvidas para colocar aqui. Beleza, para editar o visual dessa sanfona aqui, a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar o fundo com essa cor roxa, e aí para isso você vai vir aqui no título, aqui nós temos fundo, vamos colocar aqui, e aqui eu vou colocar branco na cor, e na cor ativa eu vou colocar branco também. Essa cor ativa é quando a pessoa seleciona aqui o item, né? No meu caso, eu vou deixar branco mesmo, que pra mim não faz muita diferença, mas se você quiser utilizar esse efeito, você pode fazer isso por aqui. Aqui na tipografia, já vamos editar essa fonte, vou colocar aqui a Poppins. Na verdade, eu vou colocar, deixar Poppins mesmo, deixar Poppins. E aqui eu vou colocar um tamanho de 18. Vou colocar aqui um peso menor. E aqui não precisamos mexer. Aqui no padding é o espaçamento interno desse título. Então se você zerar aqui, ó, olha o que acontece. A gente tira todo o espaçamento que fica aqui interno. Então geralmente o valor que a gente coloca aqui é entre 10 ou 20, até mesmo 15. Eu vou deixar 15 que já fica com um visual bem interessante. E podemos deixar dessa forma.
Aqui no ícone você consegue editar esse ícone que aparece aqui. Você pode colocar aqui no início, aqui na cor você coloca a mesma cor do texto, tá? De preferência. E o espaçamento você edita por aqui. Aqui na parte do conteúdo, você pode editar o fundo. No meu caso eu vou deixar aqui branco mesmo. Deixar assim. E na cor do texto eu vou colocar a mesma cor que eu já estou utilizando no decorrer da página. Na tipografia, colocar Montserrat, tamanho 16. E podemos deixar dessa forma. Aqui no padding é a mesma coisa. Aqui é o espaçamento interno dessa área aqui da resposta. Geralmente a gente coloca aqui 10 ou até mesmo 12 e fica com um espaço bem legal. Além disso, você também pode editar esse ícone que aparece aqui, tá? Pode vir aqui ó, em conteúdo, ícone, e aqui você pode colocar um outro ícone. Pode clicar aqui em todos os ícones e aí você seleciona um ícone que combine ali com essa seção, como por exemplo aqui a interrogação ou até mesmo uma setinha, como essa aqui. Vou deixar aqui a interrogação para ficar um pouquinho diferente. E aqui no ícone ativo é quando a pessoa seleciona, ó, tá vendo? Você pode utilizar um outro ícone se você quiser, ou você pode colocar o mesmo. Vou colocar aqui o mesmo ícone e vai ficar dessa forma. Beleza, temos aqui a nossa seção de perguntas frequentes. Eu vou só ajustar aqui o avançado e vou colocar aqui um padding aqui interior de 80. Vou colocar aqui. Pronto, temos aqui a nossa seção de perguntas frequentes. E agora a gente pode seguir para a próxima seção, que é praticamente um complemento dessa seção de cima, né? Essa é uma seção opcional, você pode utilizar ela se você quiser, mas eu recomendo, porque assim você permite que as pessoas entrem em contato com você para tirar as dúvidas. Isso pode aumentar as suas chances de venda e você também vai descobrir quais são as principais objeções dela. Aí depois você pode pegar essas objeções, essas dúvidas que as pessoas forem falar com você no WhatsApp, e aí você vai ajustando a sua página de acordo com essas dúvidas, tá? Bom, para criar aquela estrutura ali é bem tranquila, como a gente já fez aqui no decorrer desse vídeo aqui. Você vai colocar aqui uma altura de 300 mais ou menos, e com essa configuração aqui e a setinha para baixo. Vamos colocar aqui o título. Eu já peguei aqui o texto desse conteúdo, vou colar aqui. E aqui eu vou pegar a descrição também. Vou colar aqui. E pronto. Vou tirar esse espaçamento invisível. E já vou colar aqui esse estilo. Vou colocar bem aqui. E aqui também. Aí aqui eu vou deixar o alinhamento centralizado e aqui também centralizado. Beleza, agora é só a gente adicionar esse botão de WhatsApp. Vamos pegar aqui esse botão mesmo e a gente só vai modificar as cores. Cola ele bem aqui. Aí aqui você pode modificar o ícone. Pode colocar o ícone do WhatsApp, dessa forma aqui. Fica bem legal nesse tipo de botão. E aqui vamos modificar as cores. Vamos colocar as cores do WhatsApp. Eu vou colocar um verde aqui, não precisa ser exatamente a cor do WhatsApp, tá? A ideia aqui é só fazer com que a pessoa ela reconheça que esse botão aqui do WhatsApp, que ela vai bater o olho, vai ver o verde e já vai identificar que é um botão de WhatsApp, e aí ela tem maior chance de clicar nesse botão, tá? Além disso, é claro, você vai colocar o link do WhatsApp bem aqui. E aí para fazer isso, você vai vir aqui nesse site, vai colocar o seu número aqui, e aí vai clicar aqui para gerar o link. O link desse site vai estar aqui na descrição, tá? Clica aqui, copia esse link e coloca aqui na sua página, tá? Coloca aqui no botão. Que aí quando a pessoa clicar, ela vai ser redirecionada direto para o seu WhatsApp, para o seu chat, e ela vai poder falar com você. Então, recomendo utilizar esse site aqui que fica mais fácil de você criar um link como esse, tá? Bom, aí agora a gente só precisa ajustar esse espaçamento aqui do texto, né? Vamos vir aqui em avançado, largura, vamos colocar aqui 60, só para ele quebrar aqui em duas linhas. Vou colocar aqui 50% para ficar dessa forma. Beleza, agora a gente pode seguir para a próxima seção, que é a seção do rodapé, que também é muito importante que você coloque no seu site, tá? Também é bem tranquilo de criar. A gente vai criar aqui uma nova estrutura. Vamos colocar aqui um tamanho de 200. Pode ser um tamanho pequenininho aqui, 150. Centralizado, centralizado. E aqui você vai modificar a cor. Você pode colocar uma cor escura aqui no rodapé. Vou pegar aqui a cor da marca e vou colocar bem aqui. E agora a gente pode adicionar aqui a sua logo, o nome aqui com todos os direitos autorais e de preferência o seu CNPJ, tá? E aqui você pode colocar um botão de políticas de privacidade. Então vamos fazer o seguinte, vamos adicionar aqui a imagem.
Aí você vai pegar a sua logo com fundo transparente, tá? Deixa eu pegar a logo aqui. Pronto, peguei a logo aqui. E essa logo precisa ter o fundo transparente, tá? Aqui em formato PNG com fundo transparente. Então, se você contratou uma pessoa para fazer essa logo para você, peça a logo com fundo transparente para você colocar aqui no seu site. Aí aqui em imagem você vai regular a largura. Coloca aqui 35%, pode até ser um pouquinho menor. E você vai colocar esse texto para colocar essas informações. Vamos vir aqui, deixa eu colocar um texto aqui embaixo. Vou colar aquele conteúdo e vamos copiar esse mesmo estilo aqui de cima. Colar aqui e vamos modificar a cor. A gente pode aumentar essa largura. E vai ficar dessa forma aqui. E aí você vai colocar o botão de políticas de privacidade, que é muito importante de ter uma página falando sobre essas políticas, tá? Se você tiver alguma dúvida de como criar uma página como essa, coloca aqui nos comentários que eu preparo um vídeo falando sobre essa página aqui de políticas de privacidade. Aí você vai colocar o link aqui, coloca aqui centralizado, e a gente pode editar aqui o visual desse botão. Aqui na fonte você vai colocar Montserrat, ou enfim, a fonte que você está usando aqui nas descrições, tá? Vou colocar aqui o tamanho um pouquinho menor, que esse botão aqui ele não precisa ser tão chamativo, tá? Então você pode colocar um tamanho pequenininho, e aqui a gente pode inclusive tirar as cores desse botão. Então você pode diminuir aqui, ó, a cor, que ele vai ficar sem cor nenhuma, e aqui no padding você pode zerar esses valores, que o botão vai ficar pequenininho, desse jeito aqui. E aí você pode ajustar os espaçamentos do texto e do botão. Clicando aqui no texto, vindo em avançado, e aqui você pode diminuir essa margem inferior, aqui menos 25, para aproximar o texto do botão, tá? E aí você pode fazer outros ajustes aqui de espaçamento se você achar necessário. Vamos clicar aqui no rodapé também, e vamos colocar um espaçamento interno aqui no container, para ficar dessa forma aqui. Beleza? Depois de fazer isso, você pode verificar aqui a sua página, clica aqui em atualizar para salvar todas as configurações, e agora a gente vai fazer a edição para a versão para celular, que também é muito importante. Então agora vamos editar rapidinho a versão para celular, e fica comigo até o final que eu vou te mostrar como que você vai publicar essa página aqui na internet, tá? Então vamos clicar aqui em modo responsivo, e aqui você vai clicar em celular. Aí você vai ver que a página vai ficar um pouquinho desconfigurada, né? Você pode ajustar aqui a visualização, e são basicamente esses ajustes que a gente precisa fazer. A gente precisa editar aqui o espaçamento dos textos e dos containers. É algo bem simples de se fazer, é bem rápido também. Então fica comigo até o final para pegar essa configuração e deixar a sua página configurada da forma certa. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é editar os textos. Vamos clicar aqui nesse primeiro texto, você vai vir aqui em avançado, e aqui em largura você vai colocar aqui porcentagem e vai colocar aqui 100%. Porque aí você está definindo que esse texto pode ocupar todo esse espaço aqui, tá? Aí você vai vir aqui em estilo, coloca aqui centralizado e o texto vai ficar centralizado. Aqui embaixo a mesma coisa, vai vir aqui em avançado, coloca aqui porcentagem, 100% e coloca aqui alinhado no centro, né? Centralizado. Além disso, a gente pode diminuir um pouquinho o tamanho desse título. A gente pode vir aqui em estilo, tipografia e aqui em tamanho, você pode colocar um tamanho de 28, 26, depende do tamanho de quantidade de letras que tem aqui, tá? De quantidade de palavras que tem aqui no seu texto. Aí você vai ajustando de acordo com o seu texto, tá? Aqui embaixo a mesma coisa, vamos vir aqui em avançado, porcentagem e aqui 100%. Aí você vai colocar aqui centralizado para ficar desse jeito e o botão a mesma coisa. Sempre vai seguir essa mesma linha de raciocínio, tá? Vai colocar aqui a largura total, 100%, e você vai ajustar o alinhamento por aqui, ou aqui na parte do conteúdo ou aqui no estilo, tá? Bom, beleza, agora o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai vir aqui no container, e aqui a gente vai posicionar esses elementos embaixo, tá? Coloca aqui embaixo, e aqui no avançado a gente consegue editar o espaçamento aqui dos elementos, tá vendo que tá muito colado aqui na borda? Então a gente vai vir aqui em avançado, vai vir aqui em padding, e aqui a gente vai colocar um inferior de 80 ou de 50 mais ou menos, tá? Além disso, os conteúdos estão bem colados aqui na borda lateral. Então a gente vai vir aqui no padding, vamos colocar 20 e 20 para criar esse espaçamento aqui. E agora a gente precisa ajustar a imagem, que a imagem não ficou posicionada da forma certa, então a gente precisa ajustar isso. Então vamos clicar aqui em estilo, e aqui você consegue ajustar a imagem, tá? Você pode ajustar a posição por aqui,
desse jeito, mas mesmo assim a imagem não fica legal, tá vendo que ela atrapalha a leitura do texto? Então, para resolver isso, é interessante que a gente adicione uma imagem só para a versão para celular, porque assim a gente evita esse tipo de problema. Então, eu vou clicar aqui, ó, eu vou selecionar uma nova imagem, aqui editada, e aqui temos essa imagem. Vou arrastar para cá, clicar aqui para selecionar, e aqui vamos colocar padrão, e aqui não repetir e cobrir também. Veja que ficou muito mais interessante. Eu poderia ajustar um pouco mais, vou tentar aumentar aqui um pouquinho o tamanho, e aí a imagem ficou muito mais interessante. Eu criei uma imagem especialmente para essa seção aqui na versão para celular. E essa imagem não interfere na imagem que a gente criou aqui para a versão do computador, tá? Então você pode fazer isso. E esse é o recomendado, você criar uma imagem especialmente para a versão aqui do celular. Principalmente se você está utilizando a imagem aqui no fundo da seção, tá? Fica essa dica para você. Nesse caso a gente precisa fazer isso. E aí a imagem ficou muito melhor e aqui o texto ficou com uma leitura muito melhor, tá? Fica essa recomendação e agora a gente pode seguir para a próxima seção. Aqui a gente tem que ajustar aquela questão da largura, então é só colocar aqui 100%. Você pode diminuir um pouco o tamanho, colocar aqui 28. Aqui no texto a mesma coisa, personalizar, aqui porcentagem. E aqui a gente não precisa editar o tamanho. Aqui no vídeo a gente precisa editar, vamos colocar aqui um tamanho maior, dá até para colocar 100%, desse jeito. E aqui no botão também, vamos colocar aqui 100%. Beleza, só que veja que o conteúdo está bem colado na borda, então a gente precisa editar o espaçamento interno do container. Então vamos clicar aqui no container, avançado, padding, aqui você vai colocar um padding 50 mais ou menos, e aqui 20 e 20 na esquerda. Use sempre esse padrão, tá? De 20, que aí todas as seções ficam com o mesmo espaçamento de borda aqui, tá? E agora a gente pode ir para a próxima seção. E aqui tem um ponto interessante, que a imagem ficou embaixo das informações aqui do texto. Eu gosto de deixar a imagem em cima, tá? Então, para ajeitar isso, a gente pode vir aqui em Container, e aqui a gente vai utilizar aquela setinha invertida. Vai clicar aqui, ó, ele vai inverter todos os conteúdos. Então, aquele conteúdo que estava lá embaixo foi para cima. E agora a gente pode ajustar aqui o tamanho. Aqui você verifica que está 100%. E aqui em avançado você aumenta aqui a porcentagem da largura, para que a imagem ocupe todo o espaço do container. Aqui no título a mesma coisa. Vamos vir aqui em avançado. Personalizar. 100%. Aqui a gente pode também diminuir o tamanho desse texto. E aqui na descrição também. Vamos colocar aqui 100%. E aqui também. Essas informações aqui já estão ok, né? Mas só para confirmar, vamos colocar aqui tudo certinho para deixar a seção completa. Agora a gente pode voltar aqui na seção e colocar aqui uma borda de 20 e 20 também. E aqui em cima 50 e 50. Pronto, podemos deixar dessa forma. Agora a gente pode seguir para a próxima seção. Essa seção aqui também é bem rápida. Vamos colocar aqui a largura de 100%. Aqui a gente vai diminuir esse tamanho. E aqui o texto também. Vamos colocar 100%. Aqui no caso do carrossel a gente não precisa editar, que nesse caso ficou perfeito, então não precisa editar. E aqui no botão a gente pode editar a largura. Vou colocar aqui a largura de 100% e vamos editar aqui o conteúdo, o espaçamento do container. Vamos colocar aqui na direita 20, esquerda 20, e aqui superior de 50 e inferior de 50 também. Agora nós temos a seção dos depoimentos, vamos editar aqui rapidinho. Já vou aproveitar e vou editar o espaçamento aqui desse container, colocando aqui 20 na esquerda, 20 na direita, superior de 50, inferior de 50 também. Vamos editar aqui o texto, porcentagem 100%, a gente pode diminuir aqui o tamanho e aqui a largura desse texto também. E aqui na parte dos vídeos está ótimo também, podemos deixar dessa forma. E aqui o tamanho a gente pode ajustar, vamos colocar aqui um tamanho de 28, não precisa editar a largura aqui. A gente pode editar só para deixar tudo certo aqui, e ele vai ficar quebrado em 2 linhas. E aqui embaixo também, vamos deixar certinho aqui. E beleza, temos aqui
a nossa seção. Aqui a gente pode ajustar a largura desse container, colocando aqui na direita 20, na esquerda 20. Aqui eu não vou colocar 50, vou colocar 80, tá? Para criar um espaçamento ainda maior aqui no container. E aqui a gente precisa editar. Aqui a gente vai diminuir um pouquinho, diminuir um pouquinho esse texto. Vou colocar aqui a largura de 100%. Vou voltar aqui no tamanho. Vou colocar aqui um tamanho de 28. E aqui não precisa mexer, podemos deixar assim. Aqui também vamos editar a largura. Aqui a largura também. E aqui podemos só editar o botão. E a imagem que ficou bem pequenininha, né? Então vamos editar aqui a largura da imagem. Vou colocar aqui 100%. E aumentar essa imagem, para ficar mais visível. E podemos editar o espaçamento desse container aqui. Então você vai clicar no container secundário, vai vir avançado. E aqui você pode colocar um pad de 20 e um pad de 20 na esquerda e na direita. Beleza, agora a gente pode seguir para a próxima seção, que é a seção de perguntas frequentes. Aí agora é só ajustar aqui, ó, superior de 50, inferior de 50, 20, 20. E aqui a gente edita só o posicionamento aqui. Aqui a largura, diminui aqui esse tamanho. E aqui o texto também. E essa parte aqui também está perfeito, a gente não precisa mexer. Aqui também está ótimo. Podemos ajustar aqui só o tamanho desse texto. Aqui 28. E aqui a gente coloca a largura total de 100%. E a princípio podemos deixar dessa forma. Aqui 20, 20. Tá ótimo. A gente pode ajustar aqui o botão também. Colocando aqui 100%. E agora sim a gente finaliza a nossa página. Bom, aqui no rodapé também está perfeito, mas se for necessário você pode fazer esse mesmo ajuste aqui no rodapé, tá? Você pode conferir aqui para ver se está tudo certo. É importante que você teste a sua página também no seu celular para ver se os espaçamentos estão corretos, para ver se o tamanho está bom de ler, né, os textos, para ver se as imagens estão no tamanho legal. E depois de atualizar, você vai pegar o link dessa página, vai testar no seu celular e também pode utilizar esse link para divulgar para as pessoas. Para pegar o link da página, você vai fazer o seguinte, vai clicar aqui, ó, nesses tracinhos, vai clicar aqui em sair, aí vai aparecer esse aviso aqui, você coloca painel WP e clica para aplicar, clica aqui para sair, beleza, você vai vir aqui em páginas e você vai encontrar a sua página bem aqui, clica aqui para visualizar, você consegue acessar a sua página aqui ao vivo, tá tudo certo aqui, tudo funcionando, tá? E é esse link aqui que você vai pegar e vai utilizar para divulgar para as pessoas. Então a página já está funcionando, ela já foi publicada e qualquer pessoa que tiver esse link aqui vai conseguir acessar essa página. Inclusive, recomendo que você pegue esse link e acesse pelo seu celular para você testar. Então, basicamente, você vai pegar esse link, vai colocar no seu Instagram, no seu Facebook, no YouTube, nos seus anúncios e aonde você quiser para divulgar a sua página e o seu infoproduto. E é dessa forma que a gente cria uma página de vendas para um infoproduto. E se você quiser saber mais sobre como você pode aumentar as suas vendas com essa página de vendas, saiba que tem várias outras configurações que você pode adicionar aqui na sua página para aumentar ainda mais as suas taxas de conversão, as suas taxas de venda. Se você quiser saber mais sobre isso, clica nesse vídeo ou nessa playlist que está aparecendo aqui na tela e eu te vejo no nosso próximo vídeo.